povo de Atena, bem-vindo ao podcast Saint Seiya Soul of Gold. Como eu já disse, a gente vai espremer até a última gota de Soul of Gold. A gente não sabe quando eles vão... A Toei vai, anunciar o novo anime, vai aprovar. A gente não sabe até quando vai esse anime, de repente os caras acabam o dinheiro no meio, né? Exato. Eu espero que eles não continuem, que fazer um por episódio é foda. Vou começar a fazer um por arco, que aí já fica mais tranquilo. Podcast Sensei você encontra no facebook.com/podcastsensei ou no soundcloud.com/podcastsensei. Também temos um Twitter, que é o @podcastcdc, e temos um fórum de RPG, cdc.com.br/sse. Vai lá! A gente geralmente faz um episódio por episódio falando com os habituês do podcast, e aí eu trago sempre o Kitsune, sempre não, mas vou trazer sempre o Kitsune e o JP pra trazer essa visão de quem não tá pesadamente inserido na coisa, nas discussões bizarras. Segundo programa já é uma tradição, né, cara? Exato, já é uma tradição, então vamos falar. JP e Kitsune, sejam bem-vindos novamente. Hello. E aí? Olá. Kitsune, da última vez eu ia te fazer uma pergunta e o JP começou a falar um monte de merda do Ikki lá e tal. Sempre. E eu não te fiz a pergunta importante, cara. Quem que é o mais forte, Kitsune? Saga ou Shaka? Porra, bicho, é verdade, não respondi essa da outra vez, Pois né? é, exato. Acho que é fugir, tá vendo? Eu vou chutar Saga, porque eu acho que um cara mostra Buda pra você, o outro faz um monte de planeta caindo na sua cabeça. Então eu acho que planeta caindo na sua cabeça é muito mais legal. É então justo. eu vou falar Saga. Perfeito. Mostrar a bunda mostra- sempre é mais legal. Mostra Buda também não foi uma frase muito boa, então Sim. Mas é o que ele faz, basicamente, né? basicamente é isso. Então- Você está na palma da mão de Buda! É, ué, cheio dos Paranauê. Cara, a série, um dos episódios que a gente vai comentar hoje, não sei, talvez seja o 5, sei lá, tô chutando, mas a própria série fala Verdade. textualmente Sim. que o Saga é o cara mais forte. E é muito Então, bom. assim, Ah. mais uma vez, Kurumada tá errado. E o fandom foi a loucura com esse negócio. Não, mas discordo, é aquilo, né? discordo total. Cavaleiro Zodíaco tá acostumado a todo mundo é o mais alguma coisa, né? Sim, em Então, determinado é o momento. mais fiel, é o mais próximo de Deus, é o mais forte. Uhum. Então, Eu mas não essa coisa considero merda essa nenhuma. Essa coisa do cavaleiro mais poderoso, por exemplo, levando para um exemplo que é mais a minha praia, que é de quadrinho super-herói, não sei se vocês sabem aquela manopla do infinito que o Thanos usa, que vai ser tema do filme da Marvel, inclusive. Sim. Cada uma das joias controla um dos poderes fundamentais, um dos aspectos fundamentais do universo Marvel. Então, assim, mente. tem a joia tem a mente, tem a alma, tem a realidade, tem o tempo, tem o espaço, e tem uma que é o poder. Então, assim, todas as gemas são gemas de poder. Mas uma das gemas é especificamente a gema de poder. É a gema de poder do poder, é isso. É a gema de poder do poder, exatamente. Aquela coisa tipo, o cara que tem poder é o cara que ganha todas as porradas, é o cara que, sabe, ele realmente tem mais poder. Mas ele não tem todos os poderes, ele tem um poder específico, poder, digamos assim, puro, né? Essa questão do então- Saga e Shaka, acho que é bem simples. Se um pegar o outro, quem que sobra no final, entendeu? Acho Sobe que- a 8. Então, é isso que eu tô falando. Pra mim, ninguém que enfrentasse o Shaka e o Shaka quisesse ganhar desse cara, o cara teria chance alguma, sabe? Yeah. Pra mim, ele tem um poder que é muito próximo de, sei lá, destruir tudo, assim, é muito Akira, sabe? Tipo, foda-se, destruição total, acaba o mundo, sabe? É muito esquisito o nível de poder dele quando é mostrado. Só que ele sempre é mostrado com esse nível de poder absurdo, mas ele sempre se contendo, né? Ou porque ele tem um plano de que os caras lá, ele vai perder a luta com os caras, vai morrer de propósito, ou porque ele tava só testando um cavaleiro, ou porque ele perde o interesse na luta, não é? Sabe? Eu não vi todos os derivados da série principal, Não precisa ver. mas pelo menos nas lutas que eu vi, Uhum. o Shaka nunca tava lutando 100%, sabe? Sempre tava se contendo. Sim, e ele tá de olho fechado é um exemplo disso. Ele fica de olho fechado justamente pra conter o poder dele e tal. Enfim, e aí me parece que assim, o Saga é um maluco que assim, ele vai entrar pra porrada, e ele vai entrar pra porrada sempre pra ganhar, sem brincadeira, sabe? Ele também não usa o poder máximo dele a maior parte do tempo, mas ele tá sempre 100% na luta, sabe? Então, Isso é verdade. ele é o cara que chega botando moral mesmo. Isso é a característica dele, Ele sabe? não segura a mão, né? Ele não segura a mão. Eu acho que é bem diferente nesse aspecto, sabe? Mas não sei, eu acho, minha convicção pessoal, ou como diz o meu amigo A Daniel sua HDR, cronologia a minha cronologia pessoal, o Shaka ganha fácil. Justo. Bom, o JP falou Shaka, Kitsune mandou Saga, né? É essa dicotomia foda do fandom. Então ninguém consegue achar uma solução pra essa
essa dúvida absurda. E você? Cara, eu acho que é o Chaka também. O Chaka, ele é muito fora da curva. Amigos, 7 episódios depois de Soul of Gold, a gente vai episódio a episódio falar um pouco deles, mas no geral, assim, a gente viu 3 primeiros, vocês comentaram bastante, passaram-se 7. A quantas estamos em Soul of Gold, Kitsune? Cara, é aquele feeling, assim, que às vezes você vê alguma coisa muito legal, às vezes tá meio completamente horrível. No mais, eu ainda não consegui entender por que eu assisto Soul of Gold, além do fato de eu ser fã. Eu não sei o que eu vou aprender com essa história, eu não sei pra que ela existe. Então, eu tô com essa dúvida ainda. Talvez eu esteja assistindo apenas pra descobrir isso. Bonito. Mas até agora ela tá completamente jogada, assim. Os caras reviveram e eles têm uns malucos pra lutar e eles vão lutar. E é mais ou menos... Bom, apesar que tem... Eu acho que o que tem de mais interessante até agora é a tentativa é apenas uma tentativa por enquanto, de trabalhar com os pequenos dramas pessoais e conflitos pessoais de cada um dos Cavaleiros do Zodíaco. E de repente aprofundar mais eles. Mas aí cai tudo por terra com o roteiro e o texto horroroso desse anime. Além da arte horrorosa, o texto é muito ruim também. Então, eu vejo a boa vontade, mas não é muito bem sucedido. Por enquanto é mais ou menos isso. E de sua parte, eu também. Soul of Gold depois de 7 episódios. Então, pra mim Soul of Gold só serve pra dar saudade de Ômega. Tá? Gente, que terrível. Que cena horrorosa. Que morte horrível. Exato. Mas o Bruno desvendou isso da outra vez que a gente conversou sobre isso, que eu só guardei as lembranças boas de Ômega. Total. Não reveja Ômega. Exato. Eu guardei sabe aquela coisa, tipo, relacionamento do passado só guarda de boas lembranças e tal. Tipo, nossa, isso foi tão legal. Que bom que ficou pra trás, mas foi tão legal, sabe? Mas enfim, eu acho que É bonito pensar dessa maneira. Então, Soul of Gold pra mim é tipo aquele amigo, todo mundo tem um amigo assim, que o cara era muito gente boa há uns anos atrás, talvez quando você era adolescente, coisa assim, e hoje em dia ele é meio babaca, ou completamente babaca. Mas, tipo assim, você ainda é amigo do cara. E você, toda vez que você sai com o cara e o cara age que nem um babaca, você fica se perguntando, o que não é com esse cara, sabe? Esse cara é um babaca, sabe? Ele não é uma boa pessoa, sabe? Então você fica aquela coisa de, porra, por causa de laços do passado, você aguenta um troço ruim, sabe? Às vezes eu fico pensando, cara, que bom que Soul of Gold é 25 minutos a cada 2 semanas, porque se fosse, sei lá... Uma série de 1 hora semanal, eu não veria, sabe? Eu já teria saltado fora, sabe? Porque é muito tempo dedicado para um negócio que não fica à altura da expectativa. E aí tem esse elemento que o Kitsune falou. É interessante você ver o que oficialmente se coloca como, né, personalidade dos Cavaleiros de Ouro, que era cavaleiros que eu particularmente conheci muito pouco, né, no que eu vi da série principal. Eles não se desenvolvem tanto. Então, pra mim, tudo ali é novidade, né? Eu sei que tem outras séries que focam mais nos Cavaleiros de Ouro, mas pra mim tudo ali é novidade. Então eu acho interessante essa parte de desenvolver a personalidade. Queria que fosse feito de forma também mais interessante. Não é, mas ainda assim, dá pra ter uns vislumbres de coisas legais aqui e ali. Isso tá compensando por enquanto. Bom, então vamos dar uma olhadinha, a gente vai falar dos episódios do 4 até o 7, e a gente falar um pouquinho das prévias do 8º que vai vir essa semana, né, que é a publicação. Episódio 4, senhoras e senhores, juntem-se os 7 guerreiros deuses. Nesse episódio são revelados os inimigos, né, os 7 guerreiros deuses de fato. Não se fala muito sobre eles, a gente já tinha visto um pouquinho sobre o Sigmundo ser irmão do Siegfried, aquela coisa, mas revela pelo menos o visual de todos eles ali com o Andreas, né? É o episódio que rola tipo uma chamada, né? Exatamente, que rola uma reunião lá deles, exato. Exatamente. O que vocês acharam do visual desses novos guerreiros deuses que não tinha revelado tanto antes? É tudo um horror, né? Eu acho que a gente tinha falado um pouco da outra vez. A gente conversou um pouco da outra vez sobre isso. Como é difícil simplesmente dizer que é ruim, porque a gente não tem muito argumento de verdade.
Só o que eu posso dizer é que eu acho horrível. Mas eu não tenho como dizer porquê, assim. Mas tem umas coisas muito exageradas, umas protuberâncias muito grandes. É aquela coisa de... Por exemplo, essa fase de Soul of Gold ela é muito pra vender boneco, né? E os bonecos desses God Warriors eu jamais compraria. Porque eles são horrorosos. Eu jamais colocaria numa estante aquele cara grande verde. O verde é o pior, o cara que luta com o Aldebaran. Puta Exato. que pariu. Mas eles fizeram ou anunciaram que vão fazer Não. desses caras? Não, cagaram. Nem vai rolar. Então, mas eu acho que pode ser um pouco por isso mesmo, cara. A gente precisa colocar uns inimigos aqui, mas vai ter linha de boneco? Não vai, então faz de qualquer jeito. Mas é que tá, é que o Clothmith, né, os caras que fazem os bonequinhos, a Bandai no caso, eles fazem boneco de todo tipo de personagem Sensei. Eles fizeram do Ban, sabe, os Cavaleiros de Bronze menor, fizeram os Cavaleiros de Aço, fizeram de tudo que existe eles fizeram, velho, sério. E assim, então, eu imagino que sei lá, no futuro esses caras vão tentar fazer isso também, porque é um dos personagens, vamos dizer assim, canônicos do anime, né, então... Sei lá, mas aí não vai sair como... Não vai sair como Clothmith, vai sair, sei lá, como Comandos em Ação, sabe? Não vai sair um boneco bonitão, assim. Vai ser aquele boneco tosquinho e tal. Aí tudo Mas bem. eu queria muito que saísse boneco novo desse jeito, articulado pra brincar, com armadura de plástico colada no boneco mesmo, ia ser mó legal. É, porque não tem como brincar com esse Pra brincar com seu filho, né? Claro, obviamente. Porque é uma hora e meia pra montar o boneco, aí você faz uma mexidinha, já cai metade das armaduras. Não dá nem pra brincar, né, cara? Não dá nem pra fazer uns poderzinhos nos caras e tal. E nesse quarto episódio a gente tem o Máscara da Morte. É bem focado nessa questão do Máscara e do Afrodite, que eu achei um dos episódios que eu mais gosto. Que ele tem esse paranauê com a Helena, né? Todo aquele drama dele e tal. A gente comentou que o Máscara da Morte, né, tinha dívidas, era mó boêmio na cidade, mas esse episódio mostrou que mais ou menos ele ganha dinheiro no cassino lá nos jogos e dá pra mulherzinha. O que vocês acharam desse Máscara da Morte romântico, vamos dizer assim? É nesse episódio já que ela é levada, não é isso? É esse episódio que ela é levada, isso, exato. Então, eu acho interessante por você dar essa coisa, né? O Máscara da Morte era o cara frio e agora é alguém que tem uma preocupação genuína com uma pessoa, né? Sem ser uma preocupação interesseira. A gente viu no episódio anterior, ele parecia ser o cara que, tipo, tô cagando pra tudo. Na verdade, você viu que aquilo continua sendo uma máscara, trocadilho intencional aí. Entendeu? Uma máscara da morte! Olha aí! Isso. Mas é interessante essa coisa de que ele tem uma preocupação, mas eu acho que isso também faz sentido com aquela coisa que a gente tinha conversado no outro programa, de que todos eles tratam aquela nova chance, cada um de um jeito, mas ele, acho que o Doku também, tem essa questão do tipo, cara, é uma nova vida, é uma nova chance, sabe? Eu tenho uma oportunidade de reescrever quem eu sou como pessoa. Isso eu acho interessante, porque ele se apega a ela, talvez ela nem fosse uma pessoa tão interessante assim, mas assim, ele se apega àquela situação que ele pode fazer uma diferença, conseguindo um dinheiro e ajudando a Helena lá com os irmãos dela. Ele se apega muito àquilo, né? Tanto que quando a guria some, ele não tinha nada com ela. Ele ficava lá, passava lá na banca de flores dela todo dia e deixava o dinheiro escondido, mas ele não tinha uma relação íntima com ela ainda. Mas aquilo mexe muito com ele, porque assim, a impressão que eu tive era essa, ele baseou essa nova persona que ele criou pra ele mesmo nessa família, né? Na Helena e nas crianças, tipo, nessa ajuda que ele tava dando pra eles, nesse início de relacionamento que ele tava tendo. Então eu achei interessante que aquilo mexeu tanto com ele, sabe? Ele investiu todo o emocional dele num troço, e foi justamente aquele troço que os vilões pegaram, sabe? Então eu entendo a revolta dele por esse ponto. Dando uma extrapolada, é possível que seja, se não o primeiro, mas um dos únicos relacionamentos saudáveis que ele já teve na vida, né? Talvez, eu não sei, de repente se a gente entendesse o personagem mais, se fosse melhor exposto, a gente entenderia se ele é ou não realmente um assassino do caralho. E aí a gente teria que entender por que ele se tornou um assassino, como é mostrado na série clássica. E aí pra gente tentar entender, por exemplo, por que é tão importante essa mina, essa tal de Helena, na vida dele. Mas, por exemplo, o Máscara da Morte é uma das melhores coisas do Soul of Gold até agora, eu acho. Apesar de ser mega clichê. A coisa de, a única mulher que eu amei na minha vida e ela morreu. Né? E tem toda a questão dele ser um mal que acaba se redimindo, né? Toda a trajetória dele mesmo, né? Enquanto personagem.
Que ele acaba ali no finalzinho mesmo, é que ele acaba se redimindo, se importando por alguém. É quase uma comédia romântica, assim, dele. Então, é uma comédia romântica misturada com aquele... Como é que é aquele trope? É a mulher na geladeira, é isso? A namorada na geladeira? O Women's in Refrigerators, tipo... Women's in Você mata a namorada do herói Uhum. pra motivar ele a ser herói. Isso. É um clichê muito básico. Inclusive, eles fizeram 2 vezes esse episódio, esse clichê. Matou as 2 minas do Máscara da Morte. Exato. Né? É clichê. Mas pro Máscara da Morte, o Máscara da Morte, ele era menor que um clichê. Então, se pelo menos já deram um clichê pra ele, já é algo, né? Sim. Pelo menos Não, isso sim, na série clássica ele era, tipo, o vilão que é mal por ser mal, assim. Sim. Ele Sabe? só curtia matar uma galera, porque ele curte matar Era uma galera. tipo bom. assim, não, eu concordo com sei lá, o mestre do santuário, na saga do santuário, por exemplo. Eu concordo com o mestre do santuário porque ele salvou minha vida, ou porque ele me prometeu ser o líder de uma nação, ou porque ele vai me dar poderes além do ser humano normal. Não, eu tô aqui lutando pelo mal porque eu sou malvado. É isso, sabe? É uma motivação que não é uma motivação. Pastiche de motivação, sabe? Assim, triste. defendendo o Máscara da Morte, ele chega a dizer pro Doku, né, pro mestre ancião, que na verdade ele tá do lado do Saga porque ele faz um discurso sobre a justiça, que na verdade o mais forte sempre prevalece e a justiça é toda reescrita a partir disso, né? Ele acha que que o Saga é o mais forte e vai vencer, ele quer ficar do lado mais forte basicamente porque ele vai prevalecer depois, né? Ou seja, o Máscara da Morte era aquele narrador do Street Fighter. Nós vamos ao encontro do mais forte. É isso. Vamos ao encontro do mais forte. Mas isso não justifica nada o fato de ele matar pessoas e colocar a cabeça na casa dele. Exatamente, isso é bizarro, né? Caso ele de fato faça isso. É decoração. É aquela, como é que um cara desse virou Cavaleiro de Atena, sabe? Tipo, como assim? Alguma coisa deu muito errada, né? Mas é legal essa coisa do clichê que vocês falaram da mulher aonde? Na geladeira. Que loucura isso. Na geladeira, porque talvez essa tenha sido a primeira morte que ele tenha se importado, porque ele é um assassino que mata criança, que mata um monte de coisa, e ele bota as cabeças como troféus na casa dele, e dificilmente você imaginaria que ele se importaria pela morte de alguém, né? E ele fica completamente chocado quando a Helena morre, então é bem legal isso, essa coisa do clichê, que é um clichê, mas que com Máscara da Morte ganha uma coisa super bacana, né? Ele dá um molho. A gente não sabe também se, de repente, nesse momento que eles foram ressuscitados, se algo foi mudado neles ou não. Aparentemente não, né? Tipo, em termos de psique. Parece que todas as decisões que eles tomam de mudar a própria vida são decisões conscientes. Mas, sei lá, se não vai rolar algum tipo de... não, eles voltaram purificados, sabe? Mas não, né? Os caras não estranham o comportamento deles. Só acham que é irresponsável, mas não... Não falam, não, você é um cara diferente. Ninguém fala isso pra ele. Exato. Né? Então, sei lá, pros outros cavaleiros, não é tão surpreendente essa mudança quanto é pra gente. Pelo menos o que a série mostrou até agora. Ainda sobre o Máscara da Morte, eu sei que a gente vai fazer episódio por episódio, mas acho que já tá no assunto, já vamos falar de uma vez. Próximo episódio, o 8º episódio, ele vai trazer isso de novo. Ele vai trazer essa coisa do Máscara da Morte, que ele vai aparecer no próximo episódio. Ele vai lutar contra aquele Fafnir, sabe? O carinha todo esquisito, parece um espectro. E eles vão pro Yomotsu Hirasaka, que é o inferno do Máscara, né? Aquele onde as almas penadas ficam andando e tal. E lá, aparentemente, de acordo com o spoiler, com a sinopse, ele vai precisar fazer uma decisão lá, mega bizarra dele, entre personagens indispensáveis, né? A gente não sabe quem é, mas a gente imagina que esse Fafnir vai fazer um ardil com ele... E ele vai precisar escolher entre alguma coisa e talvez a Helena, né? E aí a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas vai trazer de novo isso do Death Mask. Tomara que tenha que escolher entre alguma coisa ou a Ayori, ele deixa a Ayori morrer. Podia, né, cara? Vai ter que escolher entre a Helena e o Afrodite, aí, pô. Difícil. Aí foi difícil, hein? Pra ter as duas paixões não tem jeito, só tendo 2 corações no meu peito, mas eu só tenho um. Quando o Kitsune falou que a relação com a Helena é a primeira relação normal que ele tem, eu achei isso uma sacanagem com a Afrodite, cara. Mas a relação deles não é nem um pouco normal, né? Vamos dizer. Cara, é um bromance, assim. É um bromance, mas é tipo, um cara é um assassino, o outro curte rosas, é obcecado por rosas. É um relacionamento fora da curva. Então, é um casal improvável, né? Que também é um tropo muito comum. Exato, tipo, duas pessoas que não tem nada a ver, que são obrigadas a conviver juntas e acabam achando coisas em comum.
Eu acho a melhor relação da série é desses dois, cara. Uhum. Eu até lamentei porque a série não seguiu com isso nos episódios seguintes, né? Por Sim, motivos não. diversos. Foi só um detalhe. Já que vocês falaram do Afrodite, esse episódio, o quarto episódio, também traz um Afrodite que, assim, que, pelo menos pra mim, que eu gosto de ver os Cavaleiros de Ouro mais relevados, aqueles que ninguém liga muito, aparecerem de uma forma super legal. E que é o que acontece com o Afrodite nesse episódio. Ele tem uma aparição muito legal. Primeiro, as falas dele com o Death Mask nos episódios, enquanto civil, mas ele lutando contra o Fafnir, a maneira como ele derrota, assim, absurdamente o cara, sabe? Como ele aparece pra lutar contra o próprio Andrés, o primeiro não, porque a gente vai saber depois que o Aioros também lutou, mas na timeline correta, né, da série, é o primeiro que enfrenta, de fato, o Andrés, o boss final, né? E foi muito legal ver o Afrodite, assim, imitando, basicamente, né? O Dit, que a gente chama. Eu lembro da parte da luta, que dentro lá da casa, né? Não, eu lembro que depois ele ganha desse cara e aí chega o Andrés e o Andrés ganha dele, não é isso? Exatamente. O Andrés com as raízes. Eu lembro que eu gostei muito da luta, da primeira luta do Afrodite. Exatamente isso que você falou, como ele usou o poder de forma diferente, de forma criativa. Porque pra mim irrita um pouco que, ainda mais com essa qualidade de animação ruim que a série tem, que você fique repetindo os mesmos golpes, os mesmos movimentos, as mesmas táticas da série clássica, sabe? Tipo, cara, não é possível que você seja Cavaleiro de Ouro e você só tenha um golpe. Tá, tudo bem, esse golpe pode ganhar de muita gente, mas assim, até em termos de ser interessante como personagem, sabe? É legal que você use formas diferentes. Eu acho que o Afrodite usou aí. Então eu gostei bastante dessa luta por isso. Só que aí depois, até porque parecia que o personagem tinha ficado tão foda, eu acho que ele perde de um jeito muito idiota pro Andrés, sabe? Também acho. O Andrés vai lá, joga aquele troço todo, as raízes, né? As raízes Brasil. São raízes, são as raízes. Pois é, aí as raízes começam a envolver o Afrodite e o Afrodite, tipo, parece que ele perde qualquer poder de ação, sabe? E, tipo, cara, como assim? Você tava dominando a situação. Você pode até ser que aquele ataque fosse muito forte, mas assim, ele não reage contra o ataque. Eu até achei que aquilo fosse mais uma tática dele. E não, ele é vencido, sabe? Muito rapidamente. Então, eu achei que esses dois momentos foram muito díspares pra mim, sabe? Porque assim, caralho, como que o Afrodite perdeu de maneira tão idiota? Ele tava, tipo, sabe, legalzão. Sei lá, não foi uma coisa do tipo, ele tava muito convencido, achou que ia ganhar e perdeu. Não. O cara atacou, ele viu o cara atacando, ele ficou parado, o ataque embrulhou ele e morreu. Mas eu acho que isso também pode ser um problema de direção, né? O cara não soube, de repente aquilo faz todo sentido e tal, mas o cara não soube mostrar de uma maneira que a gente sinta que aquilo era realmente difícil de se desvencilhar, né? Que a sensação é muito pelo fato de que a animação e a direção é estática e a coisa simplesmente vai meio que acontecendo. Aí você mas o que tá acontecendo? Ele morreu. Exato. Ele morreu. E aí, como ele não aparece nos próximos episódios, você meio que confirma que ele morreu. Mas é só por causa disso, assim. Eu acho que realmente, além das piadinhas, eu realmente acho que é um problema de direção. É um anime mal dirigido. Não, as piadinhas, elas são muito justas porque, de fato, falha muito em animação, falha muito em direção também, porque em diversos momentos a série não consegue passar o evento que você quer que eles querem que a gente acredite que seja, sabe, que leve a consequência. O cara morreu. Mas ele morreu porque você não fez nada, não aconteceu nada. Você não me mostrou nada convincente pra mostrar que, de fato, o Afrodite podia ter morrido ali, entendeu? Não, e eu acho que a série tem esse problema tanto nos momentos de ação como esse. Tipo, um ataque foda que não parece tão foda, ou que parece simples, ou que parece facilmente desviável. Que, na verdade, era pra ser um ataque foda. Ou então, tipo, o cara atingiu o poder máximo e na animação parece que ele tá só fumando cigarro, sabe? E também nos momentos de diálogo, de escala de importância pros personagens. Então, por exemplo, quando um personagem fala que o outro morreu, que o outro sacrificou, né? O sacrifício de fulano. Os outros parecem que estão cagando por causa da qualidade da animação, sabe? Tipo, não há reação, os bonequinhos continuam parados, sabe? Então, tipo, o cara joga uma notícia, ou relembra um fato que deveria ser profundamente impactante e os outros não reagem. Se os amigos dele não reagem, se os companheiros dele não reagem, a gente como público não reage. A mesma coisa em relação a sentimento do cara pelo personagem, quando tem alguma relação romântica, coisa assim. A gente fica sem saber qual é a intensidade das relações por conta disso que o Kitsune falou. A falta de direção, a falta de qualidade da animação. Sabe? Isso prejudica muito a série. Sim, e é curioso isso, porque
eu concordo com isso, mas tem um personagem que eu acho que consegue se dar bem em todas as vezes que ele aparece, que é justamente o Máscara da Morte. Toda vez que ele aparece, ele tem falas legais, eu consigo me relacionar com ele, com aquela situação dele. Não desenvolveu muito, assim, na tela, vamos dizer assim, essa relação dele com a Helena, mas quando ele vê ela morrer, ele pega ela nos braços e grita bizarramente, aquilo foi muito bacana pra mim. Então é muito curioso como eles conseguem fazer pra alguns, pro Máscara da Morte, esse tipo de passar o que de fato acontece, enquanto nos outros eles simplesmente não conseguem fazer. E parece que parece que tem uma pessoa pra cada personagem, sabe? Era o que eu ia falar, a coxinha do animador do Máscara da Morte não atrasou, né? Como sim, a do animador e até do roteirista dele, pô. Os dois estão juntos ali fazendo... Mas sabe que eu acho que de repente tenha um carinho especial pelo Máscara da Morte, porque de repente quem tá fazendo pode pensar, sei lá, assim como a gente, que é a primeira vez que a gente tem a chance de ver algo legal do Máscara da Morte. E ele é o cara que tem a personalidade mais humana de todos. Sim. Porque você tem pessoas muito altivas, né? O Aiolia é muito altivo, sim. O Shura é muito altivo. O Shaka é um deus, né? O Shaka é um deus e não abre os olhos e tal. O Máscara da Morte é um cara. É um maluco, assim. Sim. Inclusive, se eu não me engano, nesse episódio, nesse quarto, tem um momento onde o Máscara da Morte fica olhando pra própria armadura, não tem? Isso é muito legal, pode que é interessante. Puta, isso é demais. Eu tinha esquecido disso. É justamente isso, cara. O Máscara da Morte é o que tem a trajetória de Soul of Good mais legal de todas, velho. Porque ele lembra daquela coisa da armadura ter abandonado ele contra o Shiryu. E aí ele fica meio chocado que ele vai lutar e a armadura aceita voltar pra ele, sabe? Esse tipo de coisa. Então, a Máscara da Morte realmente eles acertaram a mão com ele, cara. É muito engraçado que eles tenham acertado a mão com o Máscara. E, por exemplo, até agora a gente não viu nada do Saga, por exemplo. O Shaka mesmo é muito esquisito o que eles estão fazendo. Então, mas essa questão toda dos elementos individuais, né? Tipo, como é bem diferente uma coisa, um personagem do outro, ou uma sequência de animação da outra no mesmo episódio, né, como a gente sempre comenta. A gente tinha até comentado, né, que no final lá do 3, o Saga, quando aparece, tipo, parece que todo o orçamento do episódio foi pra ele, né? Teve um episódio, não sei se foi eu acho que foi o 6. É o 6, é o 6. É o 6. Que os cavaleiros se juntam e juntam todos eles. Eles juntam as mãos, né? Faz aquele círculo de cavaleiros. Tem essa imagem clássica de bronze lá na série clássica. Sim. E nossa, que imagem horrível, cara, sabe? Esse episódio é um absurdo, cara. É impossível de acreditar que alguém lançou isso comercialmente, sabe? É muito abaixo da qualidade. E aí acho que foi você mesmo, Bruno, que compartilhou uma imagem que era fan-made. E a imagem fan-made era com um traço muito parecido. Esse mesmo tipo de traço que como o Kitsune explicou pra gente, é um traço mais moderno, né? Um traço mais simples que é feito mais hoje em dia. Mas era uma imagem feita era uma animaçãozinha, né? Fan-made. Feita nesse mesmo traço, muito melhor que Soul of Gold. Exatamente. Sabe? E você fica, cara, como é que é possível um negócio desse? É muito bizarro, cara. Pra mim é muito misterioso isso, cara. Como é que acontece essas coisas. Mas, né, a gente tem que lidar com essas coisas, sendo fã de Sensei. Acho que só uma última coisa antes da gente passar pro próximo episódio. Acredito que a gente tenha falado praticamente tudo que é possível desse. Só pra fechar, a morte do Afrodite, pra mim, o que mais me chocou na morte do Afrodite foi o fato de que eu realmente não esperava que nenhum Cavaleiro de Ouro morresse nessa série. Eu acredito, inclusive, que eles devam voltar alguma hora. Porque todo mundo que morre é tragado pra Yggdrasil, então eles vão estar em algum lugar ali, dentro daquele castelo do cara. Eu pensei que iam estar todos juntos pra chegar num ponto onde iam todos se reunir e fazer um quadro com os 12 Cavaleiros de Ouro. E isso até pode acontecer, mas quando ele morreu, eu falei, caralho, a galera vai morrer. É interessante até, vamos dizer que é. Depende de como morre também, né? Sei lá. É isso que eu ia falar. Porque no próximo... aquele famoso, exatamente. Aquele famoso, se bem executado, poderia dar certo. Exato. Mas não foi. E a gente vê, na verdade, que quando o Afrodite, entre aspas, morre, ele começou a ir pra coleção do Andrés de Cloth Mist, que ele começou a fazer lá dele, né? Que ele tem 12 meses. Que é basicamente isso que ele tá fazendo. Mas a gente não viu ainda o Afrodite despertar a armadura divina, então ele tem que voltar, senão não tem como vender o boneco dele. Né? Então... Episódio 5, senhores. Episódio 5 é o supremo poder da armadura divina. O episódio 5 é um episódio complicado, esquisito.
Ele é o episódio, por exemplo, que eles entram naquele inverno de Finbu, aquela névoa bizarra, que eles estão se aproximando ali das raízes, né, da Yggdrasil. Ah, sim. O Mu Que é o comendo que eles precisa se destruir separam? tudo. É, o que eles se separam e o Mu faz aquela sala de Skype pra falar com todo mundo, pra ficar se comunicando. Mas isso é terrível, cara. Puta Aquele muleta o narrativa, verdadeiro velho. podcast Sensei. O Cavaleiro de Skype. Exato. Puta muleta desgraçada que eles, né, o Mu inventou de usar só agora, porque realmente antes, foda-se. O Mu é o cara do co-op, né? O Mu é o cara do co-op. Fica lá Com o headset, né? o headset, comandando você pra lá, você pra cá. Cuidado, o cara tá vindo, né? Olhando o mapa e tal. Exato. Nesse episódio a gente vê Tim Encapuzados, né, que apareceu nas cenas do próximo episódio, e rolou um maior debate quem seria, de que não sei o que lá, e ninguém acertou no fandom, porque quem apareceu de fato foram os 4 Cavaleiros de Bronze. O que vocês acharam sobre isso? Ai. Fanservice total, né? Total. É muito triste. É absolutamente Não, eu acho que desnecessário e mal feito. Agora, o que eu acho, assim, quando a gente tem dúvidas sobre Soul of Gold, eu acho legal porque a produção, eles sempre esclarecem essas dúvidas. Então, assim, quando você fica na dúvida de tipo, poxa, será que é tão ruim assim mesmo? Será que se de repente os Cavaleiros de Bronze aparecessem com esse traço e com essa animação, eles seriam tão ruins quanto o de Ouro? E aí a série vai lá e te responde, sim, seriam. Sim, Né? Então, seria. eu acho legal, eles não te deixam com dúvida. Isso é bacana, sabe? Não queiram Cavaleiros de Bronze nesse traço, né? Não queiram, exato. Mas foi foda, foi realmente... E foi muito aleatório, né? Porque eles tentaram combinar, sei lá, o Doku... Pro Doku aparece o Shiryu, pro Miro aparece o Yoga, pro não sei o que lá aparece o Seiya, e aí pro Aldebaran aparece o Shun. Porque foda-se, né? Porque é o que sobrou, Porque então... sim. Porque sobrou. Exato. Então Porque sobrou. é muito fanservice mesmo, é muito desnecessário, né, cara? Que escroto. Mas, né, nessa questãozinha dos negócios, dos encapuzados, dos bronzeados da ilusão, pelo menos apareceu esse conflito dramático do Aioria, porque ele muda pra ser o Shura, né? Que teoricamente é o que tá... É a escuridão dentro do coração do Aioria e tal. E aí ele pega nesse embate, né? E nisso o próprio Shura aparece pra ajudar, vamos pôr assim, o próprio Aioria a superar ele mesmo, né? O que vocês acharam? Porque esse episódio não só traz esse embate, mas também um retcon, né? Daquela coisa do 13 anos atrás. E em vez de aparecer o Shurão, como antigamente aparecia, aparece um Shurinha, né? Um molecote lá de Capricórnio. A questão de idade em Cavaleiros do Zodíaco Sim, é foda. é sempre uma questão muito complicada. É muito complicado. Né? Porque você tem toda aquela coisa, desde a época lá do orfanato, quanto tempo realmente passou, quanto tempo cada um ficou em treinamento, porque você tem o Yoga chegando pequenininho para ser treinado pelo Camus. Então, assim, tem toda uma questão ali de idades que, se você for ver a saída da Atena do santuário com o envio dos cavaleiros para o treinamento, com a volta deles como cavaleiro de bronze, isso aí tem tempo demais, assim, sabe? Tipo, a Atena tinha que ter, sei lá, 29, 28 anos, um negócio desse. Eu lembro que fizeram um cálculo desse uma vez, tipo assim, simplesmente não bate. Então, a questão toda de idade é muito complicada. Então, eu acho que ali eles tinham que decidir. Ou a gente mantém o que foi feito na série clássica e você mostra o Shura em 2 momentos com a mesma idade, o que é esquisito. 2 metros de altura aos 10 anos de idade. Exato. Né? Exato. Ou você retconiza e põe lá o Shurinha molecote, o que também não faz muito sentido, porque como é que esse guri ia peitar o Aioros, né? Enfim, eu acho que é problemático de qualquer jeito. Mas os caras tomaram uma decisão, sabe? Pelo menos tomaram uma. Tá? Eu vou dizer que eu gosto do Shura moleque nessa cena. Eu não vi problema, no mínimo não vi problema nenhum. Mas eu até acho interessante, porque de fato não fazia sentido o Shura já ter aquele paradigma Senseiya de visual 29 anos de idade, só que na verdade ele tem 16. Exato. Ele deveria ser mais novo, né? Eu acho que ruim não é um grande problema. Aliás, o JP tava falando dos cálculos, se você achar esse link, por favor, eu queria. Só que, só pra te dar uma informação a mais, tá saindo um novo mangá, eu não sei se você já ouviu falar, que é o Sentia Show. Já ouviu falar disso, não? Eu sei que o Bruno sempre pede pra JBC publicar esse. Eu quero muito. Aqui tem muito pouco volume pra comprar o negócio agora. Mas enfim, o Sentia Show, se eu não me engano, eu li o comecinho dele, se eu não me engano, é de uma menina que é tipo uma protetora de Atena, né? Ela não é exatamente uma amazona, é uma outra categoria. E ele se passa nos tempos em que a Saori ainda não tinha
voltar dos caras do treinamento como cavaleiro antes de fazer o torneio galáctico. Exato. Então ele tem que encaixar essa história ali no meio. Uhum. Ainda vai envolver Cavaleiro de Ouro. É uma loucura da porra. Mas é a melhor coisa a ser publicada até agora, cara. E é um mangá bom. Pior que é um mangá bom, mas... Exato. Não, a ideia é muito boa, cara. A ideia é que, tipo... É tipo o alternativo, sabe? Enquanto os Cavaleiros de Bronze estão lutando no Torneio Galáctico, tem todo um Paranauê rolando que a gente nunca viu, sabe? Então é um exercício muito bacana que ela tá fazendo. E ela desenha maravilhosamente bem, eu acho, assim, pro meu gosto, assim, né? Comparado com o Kurumada, comparado com o Canvas, comparado com o G, que é um absurdo. E também é o único lugar que eles conseguiriam, na cronologia Cavaleiros, é o único lugar que dá. Exato. A gente só tem esse cantinho, velho. Vamos encaixar essa história aqui. Mas voltando ao episódio, essa parte do Shura e do Aiolia, tem os Cavaleiros de Bronze, o whatever, foda-se, horrível, mas depois tem a parte do Shura e do Aiolia que, pelo menos de cabeça, da minha memória, eu lembro que eu fiquei meio puto com essa parte, porque, eu acho que faz total sentido que houvesse uma rusga ali entre o Aiolia e o Shura. É total sentido. Esse é o cara que matou o irmão dele sob ordens do santuário. Tá certo que ele tem mais raiva do santuário, mas sim, ele teria raiva do Shura também, né? Então, é muito legal que eles tenham considerado isso e que eles tenham abordado isso. Assim como, por exemplo, a cena muito legal do Máscara da Morte olhando pra própria armadura. Só que o Máscara da Morte com a própria armadura, de fato é só aquilo. Você não precisa de mais do que aquilo. Ele olha e ele lamenta. E aí a vida segue. Eu achei a resolução Aiolia Shura muito apressada. Ele olha pra aquela ilusão do Shura. Meu Deus, é verdade, é o Shura e tal. E aí depois o Shura aparece e salva ele e fala, não, nós somos amigos. Obrigado. Vamos lutar por Athena. É tudo muito automático da minha memória, assim. E eu falei, cara, na verdade, já resolveu? Valeu, eu entendi, então, o que eu entendi naquele momento seria que aquele espíritozinho lá, né, que o Andrés mandou, a sombra lá, tava tentando pilhar o Aiolia pra tentar tirar dele essa coisa de, olha, eu sei que tem um ressentimento aí, não adianta esconder. Né? Esse era a pilha que o cara jogou. E o Aiolia, com o Shura confirmou que não. Isso pra mim já são realmente águas passadas e eu entendo que o cara tava no dever dele, eu percebi com essa treta toda que eu ainda tinha um sentimento que eu nem percebi, uma coisa meio inconsciente, mas na minha mente consciente, não, nunca culpei ele. Então, assim, basicamente eu lembro que eu vi essa historinha toda, eu entendi qual era da parada, mas eu fiquei assim, cara, isso só faz sentido se o Aiolia for uma pessoa, cara, iluminada, sabe? Quase divina, porque assim, não, o cara matou meu irmão, mas tudo bem, eu sei que ele tava cumprindo a função dele. Não, ninguém pensa assim, nem ser humano pensa assim. Você tem que guardar rancor sim, sabe? Então, assim, me pareceu uma coisa muito do tipo, cara, vamos mostrar que o Aiolia é a melhor pessoa do mundo, sabe? É o cara mais justo ele e bom. Exemplar, né? Exato, e isso torna o personagem mais chato ainda. Sim, sabe? o Aiolia tá e torna a complicado. série menos verossímil ainda. E também é ruim pelo fato de que, tipo, se fosse da maneira como eu tinha entendido, na minha interpretação, é só um... Existe um conflito? Não, agora a gente já resolveu. Na sua interpretação, é mais um tipo, existe um conflito? Não, gente, não tem não. Tá tudo bem. Então pra que você abordou, sabe? Eu senti isso. Parecia uma coisa do tipo assim, não, o fandom, ou sei lá, os rumores ou os próprios criadores levantavam que quando o Leão e Capricórnio se encontrassem, ia rolar faísca. Vamos mostrar que não? Tá, coisa chata, né? Vamos mostrar que não é a pior decisão possível, cara. Faz que tem, Exato. mano. Sabe Me por dá quê? um conflito, sabe? Isso é interessante porque a gente imagina que... Porque se isso for a atuada que eles querem fazer, tipo, o fandom imagina que tem conflito entre Shura e Aiolia, não vamos fazer foda-se. Porque a gente quer ver, tipo, o fandom tá louco pra ver Aiolos e Saga, assim, se pegando, velho. Né? Assim, coisa tensa mesmo. Porque se for essa paradinha, tipo, tudo bem, eu sei que você mudou e tá tudo ótimo, porra, aí vai ser um puta do caralho, puta do pau mole do cacete. A gente quer ver o Aiolos, sabe, jogando na cara do Saga, umas paradas. Que vai ser muito legal, né? Porque o que faz a história... Se essa é a história pra gente ver os Cavaleiros de Ouro interagindo como a gente nunca viu, que tenha isso de fato, né? Porque isso é uma coisa que... tem a lavação de roupa suja, né? Pô. Que tenha DR, eu quero DR. É isso que eu quero. DR. A DR de Cavaleiro de Ouro. Uma DR que vai durar 1000 dias. 1000 anos. Mas uma coisa que o Bruno falou,
que até me lembrou da saga de Hades, né? Que eu tô vendo a saga de Hades no Netflix em doses homeopáticas, é que quando o Canon é recrutado pela Athena, se eu não me engano é o Miro. O Miro. Que vai lá e fala... Sim. E fala assim, não, que porra é essa? Tomar no Exato. cu. Você tentou matar a Athena 2 semanas atrás, bicho, sabe? Não vou aceitar essa porra. Exatamente. E mesmo que a Athena tinha... Não, cara, eu dei meu aval, sabe? Ele agora é parte da galera, a gente tá de bem com ele. Ele não, fala, foda-se, não, vou matar você é vilão, você tá mentindo pra Athena, a Athena é boa e achou que você é bom, mas você é vilão e vou te matar. E aí o Canon meio que deixa o escorpião dá até o golpe final se realmente não confia nele. E esse desprendimento do Canon é que faz o Miro acreditar. Né? Então, assim, é exatamente isso. Eu acho que falta uma cena assim, sabe? Do tipo, não, cara, você era o mestre do santuário, você era o Saga, não importa que você depois tenha feito um outro ato bondoso, eu ainda desconfio de você, eu ainda tenho DR de 1000 dias pra fazer com você, vamos acertar isso. Porque se não tem isso, é de propósito, né? Exato. Completamente. E é engraçado você falar isso, porque de fato essa cena de Hades é genial, só que esse é o mesmo Miro que quando encontra o Camus do outro lado não, mas quando reencontra o Camus depois de tudo que ele fez, depois que ele traiu a Athena, virou espectro, e você lembra da saga de Hades que ele pegou o Camus pelo pescoço e começou a enforcar ele. Então você vê que o Miro tinha uma parada muito foda, só que quando ele encontra aqui em Asgard, ele, segue, vambora. E é isso aí. E é esse tipo de coisa que a gente sente falta, né? Foda isso. Passado isso, a gente tem toda essa coisa do Skype do Mu, né? Que eles começam a se falar loucamente pelo Skype. E por falar em Miro, né? E por falar em Miro, né? Aí eu lembrei muito de você, Kitsune, nessa hora. Você falou que ele era o cavaleiro do foda-se. Ah, mas esse é o exemplo máximo. Cara, é imbecil. O cara fala, não, cara, eu tô chegando. Ah, eu vou lá, passo o bagulho. Meu, eu acabei de pegar o metrô. Eu tô logo aí. É 2 estações. Calma, é só esperar um pouquinho, né, cara? Puta merda. Não, mas eu vou sim, passo o bagulho pra cá, eu faço o download daí do negócio. E aí ele, cara, não tinha absolutamente nenhum motivo prático pra ele pegar a porra. Ele passou o arquivo pelo Skype, né, cara? Ele passou o arquivo pelo Skype, o cara pegou, usou e morreu, né? Cara, isso é escroto demais, né? E o foda é que eu acho que eles... Eu não sei se eles fizeram por causa disso, mas acaba parecendo que eles fizeram porque não tem conflito pra se trabalhar com o Milo. Pode ser. Né? Você tem... O cara trabalharam muito bem o Máscara da Morte, sacaram o negócio da Ioli e do Shura e tudo mais, mas o que você faz com o Milo? O Milo não tem, infelizmente, e eu sou de Escorpião, eu gosto do Milo porque sim, mas não tenho que trabalhar com ele, então ele simplesmente foi um idiota, morreu, acabou a história dele, aí provavelmente no penúltimo episódio ele volta pra fazer uma pose. Pra juntar as mãos, exato. Pra juntar as mãos e fazer mais uma vez um raio de sol que vai derrubar aí o Brasil. Que é meu problema, cara, porque assim, é essa coisa que você falou mesmo, o Miro tem muito essa coisa de ser, tudo bem, ele é explosivo, ele não tem impaciente pra caralho e tal, mas ele não é burro, ele não pode ser burro, entendeu? Tem um limite entre você ser impaciente e você ser burro. E ali ele foi burro, velho. Que, sabe, é foda você achar que um Cavaleiro de Ouro vai fazer uma besteira dessa. Eu não sei se eu que sou muito burro ou se a animação que foi muito ruim. Mas assim, não justificou pra mim o Milo Fez ter morrido. Tem isso também, sabe? Exato. É as duas coisas. É ele ser tipo burro assim, de querer ele morre, e depois morrer. Ele morre do tipo assim... Ai, cansei. Pum. É isso? É isso Porque, que é assim, chocante. Até o momento, porque assim, ele não morre no clímax do golpe dele. Ele dá o golpe, acaba, a energia baixa, ele morre. Fica assim, cara... Isso é verdade. Não, ele morre sozinho. Não é que ele lutou. Ele morre sozinho, Ele lutou. Ele só deu um golpe e morreu, porque a Yggdrasil é muito resistente pro golpe dele, sei lá. É muito chocante, tipo, isso, realmente. Se fosse uma coisa do tipo, não, se eu usar meu poder, agora tenho que ultrapassar o limite do meu próprio corpo, e vou destruir meu corpo usando esse máximo de poder. E se estourasse todo, sabe? Tipo, não, ele usa o poder, acaba o golpe, abaixa o cosmo, ele morre. É aquela coisa que vocês falaram, que é a série não conseguindo passar a urgência da coisa, né? Por exemplo, se a gente lembrar do Shiryu, eu lembro de uma luta do Shiryu contra o Dragão Negro, que ele não, o Mu fala pra ele, você não pode ter um rasgo no seu negócio, você morre na hora, que ele tinha doado sangue pra ele e tal. Aí o Shiryu usa o Cólera do Dragão
no mangá é muito engraçado essa cena, que ele usa o Cólera do Dragão e o Cólera do Dragão inverte o fluxo do sangue dele. Então ele fica todo sangrando no corpo inteiro, assim. Então você vê que o golpe de fato cagou com ele, entendeu? Agora Sim, aqui sim. não, aqui ele deu um golpe e a série falhou em me mostrar que aquilo realmente exauriu ele de uma forma tão absurda que ele morreu. Não tem um Cara, isso sinal, me não tem lembrou uma do- expressão, não tem uma catarse, ele só meio que cai no chão. Ih, não tem. E acho que esse é o primeiro episódio que a gente vê, tirando o primeirão mesmo, né, que o Ayori aparece com a armadura divina, que a gente vê as outras armaduras divinas plenamente, assim. A gente vê a de escorpião, a gente vê a de touro, e a gente vê de novo a do Ayori bonitona, né? Vocês, algum amor pelas armaduras divinas? Você que é de escorpião, que é de Sonic? Não tem nada tão Nada, né? legal nessas armaduras. A de escorpião, que uma eu me coisa que eu lembro, acho ele tem engraçado- aquela coroa maior, assim, né? Mas até É. aí, nada demais. Aquelas, na falta de uma palavra melhor, Hum. asas que tem atrás das armaduras, Uhum. eu acho que a qualidade varia muito. Já olhando lá, o visual, até olhei na abertura também, né, que mostra todos. Algumas são tipo, ok. Não vou dizer que nenhuma é foda, mas assim, algumas são ok, mas tem outras que são terríveis. A do Sim. touro, por exemplo, Tutor eu acho bizarro, terrível. cara. É uma hélice aquilo, na verdade. Exato, tem tipo uma hélice, tipo, é o torocóptero, sabe? Exato, Tipo, é bizarro. porra, o novo golpe dele é sair voando que nem helicóptero, sabe? Não faz sentido. Então, algumas dessas asas são muito feias. Uhum. A do leão, por exemplo, que tem aquela coisa daqueles motivos redondinhos, né? A juba, né? Que até lembra, eu não sei até se isso talvez seja a referência intencional, mas lembra aqueles desenhos de leão que tem muito em Cultura desenho, japonesa. gravura japonesa e chinesa antiga, né? Sim. Ele é feito bem com essas curvinhas, né, meio espirais, assim. Uhum. Isso é uma coisa bem clássica, bem, digamos, icônica de representação de leão nesse tipo de iconografia asiática. Então, ali eu achei que fez um certo sentido. Não é bonito, mas entende-se. Você captou mesmo, porque aquilo lá é baseado no... Olha que interessante. Bandlionette, que é o leão menor, ele é baseado nesse leão japonês, que é onde a armadura do Soma, do Ômega, né, que você lembra, que também teve uma armadura divina, e a armadura divina do Ayori, ela é muito puxada pra armadura divina do Soma também, então é bem por aí mesmo que você falou. Então, mas, por exemplo, no caso do touro, que pela o desenho de armadura e toda a representação de imagem que tem quando aparece o símbolo do touro atrás, nos golpes dele e tudo mais, né? O que você destaca no touro? Chifre e casco, Sim. né? Não, é verdade. Toda a iconografia dele e a armadura é protegida, né? De forma que parece sempre ou um desenho de chifre, né? Aquele desenho mais anguloso, sempre voltado para cima, ou de casco, que é uma proteção que sempre fecha até a base. Né? É essa o tema visual da armadura dele. Essa hélice não parece nenhum outro. Exato. Então, assim, é um elemento que foge. Eu acho... Qual foi uma outra que a gente viu também? A gente já viu a de Aquário? A de Aquário a gente vai ver no próximo episódio. Mas Isso, tem isso, no encerramento. No encerramento tem todas, isso. Não, mas ela aparece em um dos episódios que a gente ainda vai comentar. Mas o que eu ia comentar é assim, a de Aquário, ela parece só uma... Digamos assim, as novas protuberâncias, né? Todas elas têm protuberâncias. Parece só uma protuberância que é um prolongamento da armadura normal dele. Mas é isso que eu ia falar agora. A de touro não parece, sabe? Então eu achei essa de touro muito esquisita, porque eu não entendi qual é a evolução da armadura normal pra divina no caso do touro. Parece que só colocaram... vamos colocar uns elementos arbitrários aqui. Não tem uma coesão, sabe? Me incomodou. Isso aqui. Eu tô aqui no Google Imagens olhando as imagens das Ih, armaduras. Não, mas é que eu tô olhando aqui, eu tô tentando entender o que me incomoda nessas armaduras. E acho que eu cheguei num ponto na minha cabeça Boa. aqui. Por que é da hora as armaduras divinas dos Cavaleiros de Bronze? Porque a gente vê essas armaduras de bronze normais deles e são, tipo, algumas proteções em algumas partes do corpo. Então o cara tem uma coisa que protege o peito, protege a canela, mas você tem a coxa tá desprotegida, o antebraço tá desprotegido, a barriga tá... Antebraço? Não. Ou a parte do ombro até o cotovelo. Sim, eu não sei o justo. nome. A Vulgo barriga braço. Vulgo braço, exatamente. Justo. Metade do braço tá desprotegido e tal. Então, quando o cara vai na armadura divina, e são umas armaduras meio limpas, né? Tipo, é uma placa, não tem um adorno, um adereço, um desenho interno. Sim. Quando fica na armadura divina, é uma armadura parecida com uma armadura de ouro.
Só que não é dourada, então a armadura do cara é... Apesar que é dourado no mangá, não é? Não é No assim? mangá é tudo dourado, é. É tudo dourado. Então, é basicamente a armadura de ouro de Pégaso. Uhum. Né? Então, é o mesmo tipo de coisa. Tem a ombreiras são maiores, o capacete protege um pouco mais, Uhum. a barriga tá protegida, a perna toda tá protegida, esse tipo de coisa. Só que a armadura de ouro dos caras, dos Cavaleiros de Ouro de fato, já é assim. Sim. Então, o que eles fazem é basicamente aumentar. Extrapolar, né? É dobrar. Extrapolar. Uhum. Não, é dobrar, na verdade, porque assim, você tem tipo, todo mundo que tem ombreira fica com 2 ombreiras. É verdade. Isso. Exato. Cara, Você isso pega me irritou demais, assim. Pega É. uma Que Máscara da 2 Morte. ombreiras? A armadura de câncer, o cara não tem na tiarinha normal umas perninhas Sim, de sim. caranguejo que tem, sei lá, vamos dizer que tem Sim, 15 sim. centímetros. Aí ele aumenta pra 48 Não, e centímetros. bota mais perninha ainda também, né? E bota mais perninha atrás. É, eu não sabe, gosto muito mesmo. Ele só faz essas coisas maiores. Uhum. Então, sei lá, é só bobo, assim, só bobo. Só a da Iolia que ficou legal, no fim das contas. Eu realmente acho a da Iolia bem bacana. E o Mas bonequinho por é que bem que a do legal. Aiora é legal? Por causa daquela coisa que a gente falou no episódio no outro programa. Ele tem armadura básica. Verdade, Então, verdade. os outros já são variações em cima do tema básico. Então, quando você aumenta o Aioria, você está fazendo exatamente isso. Você está dando para ele variações do tema básico. Os outros que já eram variações, você fica variações da variação. Então fica assim, cara, é muito carnavalesco, sabe? Passa do momento... Tudo bem, os caras conseguirem lutar em alta velocidade com essas armaduras já é difícil de acreditar, mas enfim, a gente acredita. A gente Mas passa. passa do momento em que você fala assim, cara, esse cara não consegue nem se mexer Uhum. com tanto Gary na armadura, sabe? Não, eu falar que é feio. É, mas é curioso isso, porque também acho que tem muito do porque eu mesmo também acho que não gosto muito das armaduras divinas, acho elas meio carnavalescas mesmo, muito auê, muita coisa rolando nelas. Mas eu acho que tem muito a ver também com o traço. E eu digo isso por quê? Porque tem um jogo aí de cassino, né? Tá na moda, foi o Cassino de Sensei. Que eles Patinco. desenham. O Patinco é um deles, o outro é o Cosmo Slot. Mas acho que é tudo Patinco, né? No final das contas. E desenharam o Mu com a armadura divina dele no traço, assim, maravilhoso dele e do Shura. Que assim, que as armaduras divinas você chora de tão lindas que elas estão, assim, sabe? Então acho que tem muito também dessa coisa desse traço não ajudar muito, sabe? Eu queria muito ver como é que eles vão fazer, que eu acho que eles vão fazer, como é que vai ficar essas armaduras que eu acho que ficaram um pouquinho feias, né? Por exemplo, eu acho que a de Gêmeo ficou muito over, Cara, a de Touro ficou esquisitíssima também, eu acho. Eu acabei de passar pra vocês o link da imagem que tem o Virgem e o Gêmeos Divino. Cara, o de Ah, Gêmeos terrível, cara. é um balde enorme na cara. Já era um balde, agora Sim. ficou. Não, E a de Virgem, mano, são umas asas, umas orelhas de Dumbo, assim, é um bagulho muito feio. E o bonequinho ficou bonito até. É essa a questão. Acho que o traço não ajuda muito também, cara. Episódio 6, Invasão, os 7 recintos da Yggdrasil, que é o fatídico episódio em que, né, acontece... Dos caras com a mãozinha Puta lá, que me né? pariu, velho. Nossa. O que dizer dessa animação? Não. A Kitsune, você que é um cara de anime, que vê Crunchyroll, que faz os vídeos... Por que acontece isso, cara? Quem que eu tenho que xingar pra que eles melhorem Velho, isso? Não é possível. por causa do VideoQuest, por conta de eu ter que editar Uhum. muito vídeo e tal, eu acabo tendo muito pouco tempo pra assistir anime de fato, né? É um paradoxo bizarro, assim. Agora eu tô tentando me dedicar pra assistir os animes da temporada e tal. E recentemente eu assisti um anime chamado Hibike Euphonium. Uhum. É um anime do Kyoto Animation, e Kyoto Animation é um estúdio que, em geral, capricha muito. Também parece que eles estão sempre no limite, parece que eles estão sempre quase quebrando. Uhum. Mas eles animam coisas muito boas. O Hibike Euphonium é muito bonito. Você vê variação de expressão e tal. Ah, Você vê o olhinho dando uma pequena fechadinha bem breve pra dar um sentimento que a personagem tá meio que escondendo, mas você vê que tá ali, mas ela não passa de verdade. Uhum. Então tem nuances, Uhum. tem sutilezas. E aí eu fui assistir o Soul of Gold. E eu falei, meu Jesus, é verdade, o pessoal faz anime bom também, né? Não tem só Soul of Gold. É chocante, cara. É esse muito episódio. triste, cara. E o pior é que é uma coisa meio que patológica da Toei, assim. Uhum. Porque vocês assistiram o filme Dragon Ball Z no cinema? Não, Não. Eu assisti no... Acho que Netflix saiu, não foi? Não, eu tô falando o último do Freeza. Ah, o último do Freeza não. Não vi. O do Freeza eu fui no cinema recentemente, eu fiz vídeo no VideoQuest e tal. aí? Cara, só pra... Além de ter uns quadros que são claramente Soul of Gold, assim,
Tem uns momentos Soul of Gold horrorosos. Tem uma coisa que me irrita muito, que é, às vezes os caras fazem um desenho lá e faz a arte final, e ao invés de fazer um desenho já mais próximo, ele faz um desenho meio distante, digamos assim, e dá um zoom in. Sim. E aí você vê uma diferença de arte final grossa pra caralho. Várias cenas é uma arte final um pouco mais sutil e a outra muito mais grossa. É claramente um zoom que o cara tá dando. É cinema, gente. Exato, né, cara? Cinema. Eu paguei dinheiro pra ir pra esse negócio, passei 2 horas numa sala escura. Eu tô prestando atenção, eu não tô vendo isso na TV. Sim. A tela é gigante, né? A tela é gigante. Você não tá vendo enquanto tá conversando, enquanto Exato, tá lavando louça, tá não é comendo, isso, né? Isso, é diferente, sabe? Parece que a única coisa que a Toei faz de bom ultimamente é um negócio que chama Pretty Cure, que tem toda a temporada e tem um novo, e é o novo Sailor Moon. Da Toei lá, e é uma nova franquia. E esses, eles se dedicam e o negócio é muito bem feito, faz um puta sucesso. De resto, meu amigo. Até Sailor Moon mesmo é uma bosta, o novo também, né? De zero. Não, é horrível. Cara, o Sailor Moon Crystal é pior do que o Soul of Gold. Sim, pois é. Eu garanto pra vocês. Nossa que senhora. é pior que o Soul of Gold, cara. Eu vou passar umas imagens aqui que é sensacional. A Sailor Moon Crystal é muito bizarro, cara. Eu não tive essa experiência de comparar com um anime top, que nem o Kitsune fez. Eu tô, como eu falei, né, vendo o Saga de Hades em doses homeopáticas. Né? E tô na fase do inferno, que é uma fase que é mal animada, mas o traço ainda é muito bom. Pois é, mas o traço ainda é muito bom. Né? Então, assim, os momentos que você tem, por exemplo, sei lá, dá um close no Seiya e é o Seiya falando. O cabelo não mexe, o ombro não mexe, mas o rosto tem a expressão. Você pode pegar qualquer fotograma daquilo e não tem problema. O Soul of Gold, a gente pega... Se você dá um pause no vídeo, você vai dar um pause numa cena muito bizarra, sabe? Qualquer cena você vai achar uma coisa muito esquisita. Então, assim, eu fico triste, na verdade, de que o Soul of Gold, que era pra ser a grande volta dos Cavaleiros, depois de tantos anos, isso aqui, virou piada, virou exemplo de coisa feita nas coxas, sabe? Isso é triste, na verdade. É bem triste, mas na verdade a grande volta, teoricamente, era o filme que eles gastaram uma grana mesmo, né? Mas fizeram mal feito pra caralho. Foi uma merda também. Foi uma merda. É o que eu acho. Eu acho que a Toei gastou todo o dinheiro que eles tinham de animação nesse anime aí que o Kitsune falou e nos filmes 3D que eles fizeram ultimamente aí, velho. Que foi o Harlock lá e o Sensei. Porque visualmente o negócio é lindíssimo, velho. Mas, cara, Soul of Gold... Não, eu fico chocado. Como é que pode isso, cara? Como é que pode passar... Não tem uma prova de qualidade, sei lá? O cara não olha e fala, gente, isso aqui não é possível. Isso aqui nenhum fã que tem 12 anos desenha, assim, sabe? Tipo, vocês falam dessa cena das mãozinhas pra cima, mas a cena que pra mim é muito chocante é a deles de longe, assim, que tá todo mundo magrinho, sabe? Reunidos em círculo? Sim, Exato, isso aí. Cara, aquilo pra mim, tipo, eu desenho melhor. Se me deixar meia hora, eu faço melhor, gente. Para com isso. É muito cara de pau, velho. As proporções, não. Sim. O problema dessa cena também é que a cena, ela é vista, a câmera da cena, né? É uma câmera de cima. Só que não é um de cima perpendicular, é um de cima inclinado. Então, assim, os personagens estão em perspectiva. Só que fizeram uma perspectiva que um personagem, um braço pra outro dele, tá de tamanhos diferentes. Exato. É tipo, não, cara, calma. Ai, cara, que é uma tristeza. Tá horrível. Mas além dessa coisa horrorosa que teve de animação no número 6, a gente teve os recintos, né? As câmaras da Yggdrasil, elas são reveladas, são 7 no caso. As 12 casas, os pilares de Poseidon, né? Exatamente. E elas são muito bonitas, cara, na verdade, pra dizer a real. Eles erram muito nos personagens, mas todo o background, desde o começo, ele é muito bonito. E essas câmeras também... Sim, as imagens de fundo, né? Sim, o background, O artista de cenários é um cara muito bom. Exato. É um cara muito dedicado. Mas aí vale aquela máxima, né? São sempre cenários chapados. Sempre né? chapados. Você não... Nenhum desses cenários tá... Interage, né? Não, nenhum desses cenários pode ser vítima da animação, porque no caso ali a animação é uma arma, né? Sim. Nenhum desses cenários pode ser vítima da animação. Ele foi vítima no episódio 7, quando tem a luta do Aldebaran que destrói tudo e é muito mal feito. Lembra? Justo, o Aldebaran vai caindo. Então, mas quando você tem só a pintura de fundo, né? Aquela pintura que, assim, que aparece a animação porque você faz uma pintura maior do que o quadro e faz a câmera só se mexer por ela, exato. Então, você não tem uma animação de verdade, você tem a câmera passeando por uma pintura. Essas aí são ótimas. São ótimas. Porque o cara pintou uma vez em alta resolução lá, escaneou em alta resolução e pronto. Acabou. Essas aí não tem erro, cara.
E essas aí chamaram um cara muito bom pra fazer, realmente. São muito bonitas mesmo, eu concordo. Mas, porra, a animação não tá dando, cara. A animação tá Um foda. comentário idiota é que nesse episódio tem a... Primeiro que tem aquela parte que a Lífia fica em transe, né? Sim, sim. E eu acho que no episódio 7 que aparece ela já meio que revelando tomada por alguma coisa, sei lá o que é. Mas ela fica dando a lista de todos eles e eu achei muito engraçado, não tem graça nenhuma. Mas pra mim eu achei muito engraçado ela passando os nomes dos lugares. Jotunheim. Heruheim. Sim. É uma lista enorme, caralho, tá bom, mano. Escreve os 7 Sim, nomes mas na tela. Puta que pariu. É japonês falando o nome de parada viking, né? Exato, é meio cara. difícil. Pior coisa do mundo, né, cara? Japonês falando tipo, qualquer cara, outra língua é o... Nesse episódio também a gente tem a aparição do Aioros, gente. Aiolos, sei lá. O retconzinho do Aioros. É a estreia Retcon. dele em Soul of Gold. Pra variar, ele não tá na cronologia correta, ele tá sempre no passado. É muito Talvez foda. de propósito, né? Exato. Porra, a gente nunca vai ver ele, será? Mas acontece, ele enfrenta, né, o Andreas. E é uma das cenas que eu acho muito bizarra desse episódio também. Mesmo tendo vibrado com a Aioros, porque eu sou uma bitch, foda-se. Mas a animação é muito esquisita porque ele aparece com uma asa gigantesca. Ele tira uma flecha, elas viram 4, ele atira e viram 20. É mó doideira essa animação. Mas o que vocês acharam aí, vocês como público teoricamente civil? O que vocês acharam do Aiolos aparecendo em Soul of Gold, finalmente? Cara, primeiro que teve um mini retcon que mostra... Quer dizer, na verdade é uma continuação do retcon. Que, se eu não me engano, é nesse episódio que mostra a cena dele passando aquele bagulho pro Aiolia, não tem? O pingentezinho de ponta de flecha? Na real, quem passa é a Saori, que teoricamente ficou com o pingente Isso, e passou pra ele. Isso. Explica como ele tem ele essa ganhou, merda. exato. Então, já que tá fazendo, né, vamos ir até o fim nesse bagulho. Então, beleza, vá lá. Mas eu acho o Aioros um personagem tão qualquer coisa. Eu realmente acho o Aioros, ele é mais tela em branco do que o Aioria. O Aioros, ele é só um homem justo. Sim, ele é o exemplar. Com uma armadura. Ele é a representação da justiça. E, sinceramente, foda-se. Porque mais ou menos qualquer personagem de Cavaleiro do Zodíaco é a representação da justiça com margem de erro de 2 pontos pra cima ou pra baixo. Não, mas ele é o mais justo dos justos, cara. Ele é o justão, cara. Ele é a escala, entendeu? Ele é tipo quando você vai querer entender quanto é 1 metro. Ele é a escala pra você saber quanto é 1 metro de justiça. Ou seja, o Aioros fica numa sala em Paris. Ele é feito de platina e a galera mede a justiça por ele, assim, né? Exato! Ele é o cara. Mede a justiça por ele. Ele é o padrão BNT de eu justiça. Acho que faz sentido. Então, mas nesse sentido, eu concordo, ele é muito raso, mas eu acho que faz sentido, principalmente essa coisa dele estar no passado e ele não interagir com os outros. Então, por exemplo, até essa ferida, né, esse fato dele atingir o Andreas, eu já acho simbólico pra caramba, porque assim, olha, o Aioros, que como a gente conversou aqui, é o padrão, né? O padrão ouro, né? Ele é o cara... Ele é o lastro de ouro. Ele foi capaz de atingir o Andreas. Então, o que os outros cavaleiros têm que almejar é a mesma coisa, entende? Então, assim, ele é o cara que mostra que é possível chegar nesse ponto, entende? Aí os outros têm que almejar. Então, nesse sentido, faz sentido ele estar no passado... Faz sentido ele ser sempre o fodão, exato, ele tem uma função muito clara. Ficaria esquisito ele ser esse mesmo personagem e tá ali interagindo com a galera no presente, sabe? Entendi. O que eu acho que vai acontecer em algum ponto. Tem que acontecer. Não sei como, mas tem que acontecer em algum ponto. Tem que ter DR de 1000 dias com Saga, pô. Então, mas aí que tá. Eu acho que tem um problema de que ele como esse personagem à parte dos outros, sem ser um personagem de verdade, sendo só uma função, como o Kitsune falou, faz um certo sentido. É ruim, mas faz um certo sentido. O que não faz sentido é você ter o Aioria, que também é essa coisa do cara bom e fodão e justo e correto, ser o principal, sabe? É aquilo que a gente também conversou antes. Faz mais sentido o Seiya, que é um cara que como é que se diz? Tem um bom coração, mas é defeituoso, tem seus defeitos, tem uma enorme dificuldade de aprendizado, por exemplo. Do que o Aioria, que é um cara pronto. O Aioria é o personagem pronto. Ele não é o ápice como é o Aioros, mas ele é um personagem pronto. Ele não tá na quest pessoal dele. Ele não tem uma quest pessoal dele. Ele tem uma quest de trama só, como a gente vê. Então, assim,
não me incomoda tanto o Aioros como esse personagem exemplar, como me incomoda o Aioria como protagonista, sabe? Que ainda, pra mim, ainda é um grande problema. Deveriam, sei lá, porra, se o Máscara da Morte fosse protagonista, seria muito foda, sabe? Muito. O Aioria, não, sabe? Tanto que você pode ver, a cada episódio, você tem menos o Aioria aparecendo. Ele foi o principal do primeiro, mas hoje em dia, até as revelações lá da Lífia, ou é ela sozinha, ou é o Andréas dando uma pincelada de que há algo mais na Lífia, ou é um dos outros cavaleiros percebendo alguma coisa. O Aioria não fala mais desse assunto, sabe? Ele tá cego pro que tá acontecendo com a Lífia, sabe? O que não era pra ser, né? Ele era pra ser o mais interessado nela, o mais atencioso em relação a ela e tudo mais, né? Então, assim, ele como protagonista é muito fraco. É mais problemático pra mim do que o Aioria. Mas eu também fico pensando se também não tem um pouco de falta de capacidade do pessoal do Soul of Gold de criar uma solução para colocar o Aiolos junto com o pessoal. Porque, de repente, pode ser uma interação interessante. Por exemplo, a DR de 1000 dias do Aiolos com o Saga... O cara a cara com o Shura, sabe? O perdão pro Shura, assim como... É que já teve com a Aiolos, com a Iolia, aliás. Mas tem que ter esse encontro, de repente, criar uma relação meio de senpai, tá ligado? De veterano. De, nossa, nós admiramos muito a lenda de Aiolos de Sagitário. Os caras encontrando com essa lenda, sei lá, o Mu, o Aldebaran. Apesar que o Aldebaran morreu. Mas, enfim. Então, pode ser uma coisa. Sei lá, se tivesse o Máscara da Morte, a interação entre como o Aiolos é o máximo do máximo da justiça e o Máscara da Morte, por mais que tenha o mesmo cargo que ele, digamos, e a mesma função na sociedade ele deveria ter, ele nunca foi tão justo e tão bom. E de repente pode rolar ali alguma coisa. Existem coisas pra se fazer, mas os caras não sabem ou não querem, ou de repente vai rolar mais pra frente, sei lá. E aí coloca ele no passado e isola o personagem. Exato. Do flashback mesmo, um troço que eu gostei muito foi a coisa de só o arco do Sagitário virar divino primeiro, né? Isso eu achei bacana. Que eu não tinha nem sacado, acho que foi até o Bruno que apontou isso pra mim, que falou, olha só, o arco lá. Eu falei, é mesmo, cara, tá um arco diferente, né? Tipo, o arco ficou arco divino, né? mais brilhoso. Mas é o que aconteceu com o Aldebaran quando ele teve a primeira transformação dele, que foi só o chifre, né? Com Máscara da Morte também, foi só o punho dele, então isso é uma parada bacana, que vai ser aos pouquinhos, né? Mas eu acho que é interessante porque, assim, faz eco com o do Aldebaran mesmo, né? Porque... desde a época lá do Seiya, né, quando ele perde o chifre e fica sem o chifre, né, aquilo virou uma coisa muito simbólica dele, né? Então, o chifre crescer de novo e crescer como uma forma divina é muito simbólico daquele personagem, funcionou muito bem, né? E eu acho que como o Aioros não é presente na série, mas a armadura de Sagitário é muito presente, o arco e a flecha se tornarem divinos é muito representante, muito representativo dessa evolução divina da armadura de Sagitário, sabe? Tipo, você pensa na armadura de Sagitário, você não pensa na asa, no peitoral, você pensa no arco e flecha, sabe? Porque já apareceu 500 vezes na série, entendeu? Então, esse aspecto da armadura transformar, eu achei que foi uma sacação, apesar de óbvia, muito bem feita. Antes da gente seguir adiante pro próximo episódio, eu queria voltar no 5º episódio, que tem um negocinho que eu queria comentar que eu esqueci completamente, que é super importante pra Soul of Gold, que é a porra da explicação que deram pros Cavaleiros de Ouro terem armadura divina. Não sei se vocês lembram disso. Ah, sim. Mas que é o motivo do Milo morrer, por exemplo. Exatamente, que precisava da adaga, aquela questão toda, né? Que a explicação que deram é: a Saori chorou em cima das armaduras. Eu queria saber de vocês, que tal a Saori chorando em cima das armaduras? Funciona como... Desculpa. Se eu não me engano, rola um bagulho de alguns não terem... Também, né? Então, teve um que foi o sangue em tal situação, teve outro que foi o choro numa outra situação. Tem uma diferença, não tem? Então, o sangue... Ninguém tem sangue ali, na verdade, de Athena. Ninguém tem, né? Ninguém tem. É choro ou adaga, que a adaga tem o sangue dela, né? Sim. É essa a explicação. A adaga é um bullshit da porra, né? Porque a adaga simplesmente está ali, né? Ponto.
tava comigo, eu nem sei o que aconteceu, eu acordei, tava bêbado, tava do meu lado. Exato. Mas Vamos ter que explicar isso aí, exato. os outros, eu acho que eu engoli essa. Tá ligado? Quando a gente simplesmente, não, tá, você tá falando, vambora. O que eu achei interessante disso é a questão de ter essa diferenciação. Por exemplo, eu acho que os caras deram uma estudada em Cavaleiros pra fazer a série, né? Que eles estão... boa parte do Soul of Gold é isso, né? O cara, parece que alguém foi lá, reviu o anime, leu o mangá de novo, falou, eu posso aproveitar tal coisinha, Exato. tal gancho. E aí realmente não teve gancho nenhum com o Milo, né? Eu achei esquisito, mas como já teve bastante essa coisa do tipo de reformar a armadura com a coisa do sangue, sabe? Nunca teve por nada ser com a o Milo. Atena, e por ser a Atena, né? E a gente sabe que a Atena, tudo que é dela é especial, né? Também eu aceitei, eu engoli também essa história. Eu acho que tem um grande problema nessa explicação, não na explicação em si, mas no fato de que, por depender da Atena, você tira o mérito dos cavaleiros, sabe? Você fala assim, porra, tá, então se a culpa é da Atena, os cavaleiros estão ali de bobeira, sabe? Eles não são capazes, por eles mesmos, de causar essa evolução. Tem que ser a Atena dando o poder, sabe? Eu Mas achei isso já é um esquisito. gancho que existe na série clássica, não? Porque quando eles pegam a armadura Kamui, a armadura divina, lá na saga do bagulho, como é que chama? A saga de Hades? Saga do bagulho? Elísios? Elísios, na parte do Elísios também tem a questão de eles terem o contato direto com a Atena. Não é por capacidade deles próprias, né? Ali tem o Isso- sangue de Atena não, também, né? Então, Isso tá exato. falando dos de bronze. Então, dos de bronze. Então, mas assim, eu tô falando, nos de bronze, você espera que eles alcancem um certo ponto. Porque, assim, pra mim, o grande momento de superação dos de bronze é você enfrentar os Cavaleiros de Ouro de igual pra igual. É você pular duas potências, né? Deles pra prata e de prata pra ouro. É quando você chega lá e os de prata sempre falam assim: você é só um de bronze, nenhum de bronze é capaz de derrotar um de prata. Tipo, isso é meio que uma verdade absoluta. E eles derrotam esses caras e os caras acima desses caras. Então, assim, eu não posso esperar mais de um cara de bronze do que isso. Então, a armadura divina ser um presente da Atena, digamos assim, pra mim, tudo bem. Esses caras não têm mais nada pra provar. Agora, os de ouro, eles já são os caras de ouro. Eles já são os caras fodões. Exatamente. Pra mim, tinha que. A série tinha que me mostrar que, por exemplo, quando a gente soube no início desse conceito da armadura divina, eu tava pensando, é o cavaleiro que chega no poder absoluto e abre mão da própria vida. É o cavaleiro que sintoniza seu cosmo com a Yggdrasil. Sabe, tipo, eu achei que tinha alguma coisa que o próprio cavaleiro poderia fazer para ir além do poder já conhecido e acessar, digamos assim, essa possibilidade da armadura divina. Quando você usa com eles o mesmo artifício que usou com os de bronze, aí mais uma vez, pra que ser ouro então? Pra mim o ouro tem que estar mais na frente, sabe? Eu achei que enfraqueceu o meu conceito sobre os Cavaleiros de Ouro, dependendo da Atena. O que eu reclamei muito nesse podcast sobre essa historinha toda, que eu lembrei muito de uma coisa que você costuma falar, JP, sobre Sensei, que é a tal da importância do sangue em Sensei, entendeu? Uhum. Então, você reduzir a armadura divina ao simples fato da Saori poder chorar, porque ela ficou triste de uma morte, tudo bem, ela ficou triste e chorou, ok, são fluidos da Atena que estão rolando lá. Mas o sangue, ele é um argumento narrativo muito forte, muito legal, né? Sim. E você muito simbólico, trocar né? o sangue por lágrimas, eu acho que perdeu muito a força de você conseguir uma armadura divina, velho, entendeu? Então, mas eu acho que aí é o genérico, né? É o que você falou. Você deixou de ser especificamente sangue e virou fluidos, né? Tipo, fluidos de Atena. Então, sei lá, se a Atena espirra em você, é capaz de você ganhar uma armadura. Então, é bizarro isso. É meio esquisito, sabe? Tipo, sei lá, a saliva de Atena cria armas de ouro, sabe? Imagina se ela beijar o Seiya. O Seiya vai rolar uma língua divina, por exemplo. A língua divina, exato. Então, quando você começa a expandir muito o conceito, você dá margem a esse tipo de bobagem, entende? E você perde a força, exatamente como eu estava falando, de que sangue é um elemento simbólico, né? Em toda a história humana, o sangue é um dos grandes elementos simbólicos. Então, assim, o sangue de uma deusa é uma coisa. As lágrimas de uma deusa, sabe? É poético, mas assim, não é um grande símbolo como um sangue de um deus, sabe?
Então, eu concordo com você. É um elemento mais fraco, é um símbolo mais fraco. Exato. Mas, mais uma vez, no que tange a Soul of Gold, tem coisas muito piores. Falando em coisas piores de Soul of Gold, vamos a elas. Sabe o que eu queria que acontecesse? Sabe o que eu queria que acontecesse? Que, assim, são 13 episódios. Né? E o 13º fosse a coisa mais linda, mais sensacional, com o melhor roteiro já feito de Cavaleiros do Zodíaco, só pra gente poder passar um episódio inteiro falando bem de Soul of Gold. E também como recompensa pra gente passar. A gente passou por tudo isso já, né? Me dá alguma coisa. Não, porque parece que a gente tá aqui só pra falar mal, cara. Sabe? É foda. Eu tô tentando ser muito legal. Não, tem coisa que eu gosto muito de Soul of Gold. Máscara da Morte, por exemplo, Afrodite, eu acho maravilhoso o que eles fazem com a Afrodite com a Máscara da Morte. Pena que tiraram ele da jogada já. Mas tem coisas que me deixam enlouquecidos. Essa parada da lágrima, por exemplo. E a história do Camus, que é o que acontece no episódio 7, Caos, Armadura Divina contra Armadura Divina. Gotokurosu. Exato. Gotokurosu, tai Gotokurosu. Que a gente tem o fechamento desse drama mexicano pessoal do que eu chamei de Camus Alberto, que é esse personagem, Camus Alberto, com o Surte, né, com o amigo de infância deles. Eu já me expressei de forma... Fiquei 1 hora conversando no podcast reclamando sobre isso, então eu vou deixar vocês falarem sem eu influenciar vocês. Exato. O Camus é o do meu signo. Então, assim, eu gosto muito do personagem. Eu sempre gostei muito que ele era um personagem que, nas partes clássicas, assim, ele era o cara que não se abalava, sabe? Ele era o cara que, porra, meu aluno tá aqui congelado, meu discípulo tal, não sei o quê. Eu vou manter a pose. Eu sou o cara, sabe? Frio, né? Literalmente. Então, assim, ele sempre teve essa coisa do controle, se não da situação, pelo menos o controle de si próprio. Autocontrole, sabe? né? Autocontrole. E eu acho engraçado porque ele parece completamente perdido nesse episódio. Sabe? Perdido. Tipo assim, não é que ele não sabe o que fazer. Ele não sabe onde ele tá, sabe? Tipo, ele caiu de paraquedas e ele não reconhece mais o amigo de infância, ele não reconhece mais o cavaleiro do lado dele. Todo mundo engana ele, né? O Shuri engana ele, o amigo de infância engana ele. E você fica assim, cara, que personagem é esse, sabe? Exato, né? Então, assim, a impressão que eu tive, vocês falaram essa coisa do cara ter pesquisado as sagas antigas e tal, não sei o quê, a impressão que eu tive é que o cara criou um Camus do zero. O cara criou um Camus o Camus dá essa sensação. É o Camus Alberto, falei pra vocês. É o Camus Alberto, é um outro cara, exatamente. Se chegar no 13º e aparecer outro cara e falar assim, aquele não era o Camus, eu sou o verdadeiro Camus, sabe? Tipo uma novela mexicana mesmo. Pra mim soaria melhor do que dizer que esse cara que tá ali é o Camus. Então, eu acho que tá um Camus completamente fora das características dele, né? E essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que aquela coisa de que o sacrifício do Shura, né? Que na verdade, eu achei uma sacadinha muito legal de que a esperteza do Shura, de que no embate final ele não tava mirando no Camus, ele tava mirando na missão, né? Isso eu achei uma coisa que, assim, pra mim, aí já é o contrário. Pra mim é muito de acordo com o que é o personagem do Shura. Exato. Alguém que vai pensar na missão e não em vencer a luta, não em provar pros outros que eu sou um cara legal. Não. A missão. Salvar a Athena, ganhar dos caras aqui, a missão é essa. É o que eu vou fazer, sabe? Que, pra mim até retomou aquele momento que eu gostei muito do Shura, que é o momento do tipo, caralho, se o Shiryu vai me vencer e ele realmente tá lutando por Athena, eu vou passar minha arma pra ele, sabe? Ele passa a Excalibur pro Shiryu. Aquilo pra mim é o momento, digamos assim, icônico do personagem. Ele é o cara que, tipo assim, não, a minha vida, foda-se, o que importa é a missão. E esse lance de acertar a pedra e não o Camus, né, direcionar o golpe onde ninguém esperava, eu achei muito legal, muito de acordo com o personagem. E aí achei muito ruim que aquilo não destruiu sim. Veio com bullshit, né? Não, mas tem outra estátua aqui. Vai ser foda. Rapaz. Era só a estátua de faz de conta. Mas eu tenho uma carta armadilha. Exato, carta armadilha, assim, né? Não contavam com minha astúcia. Isso, pra mim, enfraqueceu esse sacrifício do Shura. E aí, mais uma vez, mais uma morte, né? Sabe? Por conta disso. Se fosse tipo assim, caralho, dei o golpe que destruiu a porra toda e nem o Andreas esperava esse golpe e enfraquecia ele pra caralho agora. Não. É um golpe que, assim,
ok, não serviu pra tanta coisa assim, afinal, mais um cara que morreu à toa, mais um que foi pra conta, esperamos que ele volte no final da saga, mas assim, morreu do jeito minha também, sabe? Então, eu achei esse conjunto, né, o conjunto da obra dessa luta, eu achei muito ruim por conta disso. Uhum. O Camus completamente Camus Albert e o Shura sendo desperdiçado. Uhum. Numa cena até legal, mas que depois, não, tem aqui a segundo estágio desse terreno aqui. É, né? isso aí é um... Eu acho que, na verdade, isso aí... Eu concordo com você completamente, só que todo mundo sabia que aquela câmara não era a câmara de verdade. Porque como a gente, né, ficou olhando fontes e tal, a gente sabia os nomes dos 9 reinos, né, de Asgard. E aquele reino que eles estavam é totalmente inventado. Então todo mundo que é do fandom sabe, né? E eu achei uma garoteada o Cavaleiro não saber isso, cara. Entendeu? O roteiro não botar que o Shura tem um mínimo de conhecimento da mitologia nórdica, que tudo bem, não é a mitologia dele e tal, mas, porra, ele é um cavaleiro de Atena, sabe? Ele tem que saber as coisas, sei lá. Porque em outros momentos de Saint Seiya, você lembrava, o Yoga sabia da mitologia da Bíblia, ele sabia da mitologia nórdica. sim. Então, se é um cavaleiro de bronze, sabe, das coisas, porra, ele devia sacar que, porra, mas peraí, e a Rei não é uma parada que tem a ver com Asgard, sabe? No mínimo isso. Tudo bem ele destruir aí depois revelar, mas ele de cara não saber, eu acho que é uma garoteada ali do roteiro, sabe? Você podia consertar essa cena muito facilmente, pelo que você falou, se, por exemplo, na hora que o Shura mostrasse que destruiu aquilo, no momento que ele estivesse morrendo, ele falasse pro Camus, tipo, ó, prepare-se que essa foi apenas a primeira fase, eu fiz a primeira parte do trabalho, agora é com você, carrega aí o manto, sabe? Encerra o que eu comecei. Pronto, exato. fez uma passagem, mostrou que o cara foi esperto pra caralho, e pronto, morreu legal, sabe? Mas não, é como você falou, garotearam bonito aí. Na verdade, eu acho que o que podia ter sido feito não era com o Shura, era mais com o Camus. Porque o Camus tá lá não sei quantos meses, né, conversando com o pessoal. Sim. O Shura, sei lá, o Shura pode nunca ter lido nenhum livro sobre isso, até porque as casas do Zodíaco são basicamente pilares e um teto, né? Onde ele vai guardar livro? Não sei. Então, de repente o Shura não sabe, mas o Camus tá lá faz tempo, né? Ele conhece as pessoas, ele conhece esse cara, especificamente. Então, aliás, só uma pergunta, vocês de fandom que devem estar fazendo pesquisa com vocês mesmos disso, eu não entendi isso assistindo. Os 7 lugares lá, eles têm ligação específica com cada um dos 7 guerreiros deuses? Ou são 7 lugares... Os 7 lugares são independentes de cada um? Não, tem sim, tem alguma relação. Por exemplo... É uma casa de cada? É uma casa pra cada. Jotunheim, que é a coisa dos gigantes, por exemplo. Vanaheim, que é dos bravos, então a questão da espada. E a própria do Surt, que é a Muspelheim, que é a Câmara de Fogo, que é onde vive o gigante Surt. Que é onde se baseia o Surt. Tá. Então tem a ver, sim. O cara que vai trazer o Ragnarok. Pois é, o Camus Alberto, ele foi um problema muito grave pra mim, que eu adoro o Camus por causa do Yoga, né? Gosto do Yoga, e quando aparece o Camus, você acha o Camus muito foda, né? O JP tem toda razão, cara. Esse Camus, ele é completamente diferente daquele. E, na verdade, ele se parece muito que ele poderia ser, por exemplo, um Camus mais inexperiente, mais novo, por exemplo. Aí faria sentido ele se desenvolver, ele fazer um monte de merda, não saber nada, e aí ele ia desembocar naquele Camus que a gente conheceu nas 12 casas, ensinando, sendo professor do Yoga, né? Então é por isso que eu acho muito bizarro esse Camus ser depois de tudo aquilo, depois das 12 casas, depois de Hades, aí ele chega e ele é um moleque que é enganado por todo mundo, é a beat do Guerreiro Deus, ele tá preso por uma promessa idiota. Então, é muito complicado comprar esse Camus. Por isso que eu renomeei ele, que ele é o Camus Alberto com K, inclusive. Camus Alberto. É outro cara, né? É outro cara. É um irmão mais novo, sei lá. Eles criaram toda uma mitologia nova pra ele, né? Nem me fala, velho. Os retcons mais acentuados pesados, são esse, né? Exato. E eu não queria ter visto muito disso. E eles calharam e fizeram o cara que eu mais gostava. Filha da puta. Além de ter o Camus, e outra coisa ruim disso aí, é que todo esse drama do Camus, presta atenção, do Camus Alberto, matou, de certa forma, o Miro, porque o Miro se fudeu um pouquinho, matou o Shura, matou o Camus e matou o Surt, né? Então, tipo assim, essa historinha de Metigela tirou de 4 personagens, assim, super legais da história, né? Sim. Mas aí também, esse é o episódio 7 de 13, né? A gente tem que correr com essa porra logo. Mas matar, porra, sei lá, o Shura morreu ali por causa do Camus e... Sabe, não valeu a pena ter matado o Shura ali, sabe? Outra coisa, mais uma coisa dessa luta aí que é, assim, né, pra concluir o quanto que essa luta é ruim, né? Eu falei mal de uma ação do Shura
de uma ação do Camus e agora tem que falar de uma ação do Surto também. Que ele vai lá e ele evolui lá pra Chama Azul, que ele fala que é muito mais poderosa que a outra e caralho a 4, não sei o que, e perde do mesmo jeito. É Ultra Gás. Não fez sentido pra mim, não fez sentido pra mim, porque no momento que ele já tinha mostrado que, tipo, olha, você é o Cavaleiro do Gelo, eu sou o Cavaleiro do Fogo, eu tenho vantagem contra você, meu fogo é perigosíssimo pra você. Já era o suficiente pro Camus evoluir pra armadura divina e ganhar dele. Botaram uma banca em cima desse fogo azul, muito mais poderoso, não sei o quê, e o Camus ganhou do mesmo jeito. Mas assim, por quê? Por quê, né? Porque queriam usar tinta azul na animação? Mas você não sabe por quê, JP? É pra gerar a fala mais bizarra de Soul of Gold até agora. Que é o Camus falando que vai apagar a chama fria do Surt com o gelo ardente dele. É muito poético, cara. É muito bonito. Poético, gente. Cara, é evidente que eles só trocaram a cor daquilo pra rolar essa frase. Entendeu? Entendi. Todo edificante do Camus Alberto, gente. Grande Nossa Camus Senhora. Alberto. Grande Camus Alberto. A gente tem então a Lífia, que finalmente se revela sendo a pessoa lá encapuzada, né? Na Helheim, que é uma das câmeras que está enfrentando o Doku, inclusive, que é um dos mistérios da série. Aparentemente foi ela que trouxe os Cavaleiros de Ouro, ou a entidade, que a gente tem debatido que é a entidade Hela, da mitologia nórdica, né? Até pelo reino que ela tá e pelo fato de Isso. levantar os mortos, Uhum. faz todo sentido que seja, né? Hiruheim, exato. Mas há um grande mistério sobre quem que é essa pessoa com a foice, o tal de Utgarda, né? Que tem todo um mistério ao redor dele, ninguém sabe o que tá acontecendo com ele. O Doku vai se encarregar de lutar ali. O Mu tá batendo no Fafnir, e eu acho muito engraçado que tem essa coisa dos clichês de Sensei, né, em Soul of Gold permeados, assim, acontecendo. E tem essa coisa de Sensei que é muito comum do cara ficar fazendo discurso, né? Ficar falando, não sei o que lá, e o cara não faz nada. Eu achei legal que Soul of Gold, por duas vezes já, o cara tá falando, e o Mu vai lá e dá um pau no cara. Não deixa ele terminar, sabe? É muito bom isso, cara. É mais ou menos o que eu tava tentando puxar quando eu tava falando do Milo não ter nenhuma coisa daquele negócio do sangue e lágrima de Atena. O Soul of Gold me parece uma série muito autoconsciente. Exato. Tipo, tem dois caras lá fazendo que gostam muito de cavaleiros. E eles estão fazendo tudo que eles sempre quiseram fazer. Aí a Toei fala, cara, eu tenho uma ideia muito da hora. A Toei foi lá e deu 3 coxinhas pro cara. Cara, a gente tem que trabalhar com isso, não tem jeito. Exato. Isso aí é uma brincadeira. Eu interpreto como uma possível brincadeira com o normal de Cavaleiros, né? Cavaleiros tem muito grandiloquente, as pessoas falam. Exato. E aí o Mu foi lá e quebrou isso. Ou o próprio tapão na cara do tapão na cara Aldebaran. é genial, velho. Exato. O great tapão na cara dele. Great Slap. Bem legal, é legal. É genial, né, cara? Ou, por exemplo, do Milo, que é o Deu fato total de que... beat slap no cara, né? De que ele foi lá, deu uma olhada em todo mundo que tinha alguma ligação com a Atena, de lágrimas, não sei o que lá. Chegou e falou, cara, não tem o que fazer com o Milo. Então não vamos fazer nada com o Milo, ele se fode por isso. Beleza, é um plot point, vamos usar isso como plot point. Às vezes é legal, tem coisas ali. Tem coisas ali. Tem. Tem que ter fé. Tem uma galera que como você disse, eles manjam de Senseiya mesmo, então eles trazem essa rima com várias coisas que a gente já viu, né? E que com muitas coisas. É uma pena que é tudo pau em coxinha, como você disse. Sim. Então é bem complicado, né? Aquela coxinha esquentada no micro-ondas, do terminal de ônibus, tá ligado? De repente, eu imagino que de repente eles gostariam de fazer algo até muito mais legal, assim, mas não conseguem justamente por isso, né? Porque... Pois é, aí eu fico pensando, será que fazer essa série de 13 episódios era o melhor formato pra contar essa história, sabe? Porque a gente reconhece que tem esses elementos legais, mas que eles sofrem com o baixo valor de produção da série. Então, sei lá, se de repente fosse, sei lá, um OVA de 3 partes, sabe? Ou um mangá até, uma nova série de mangá, sabe? Ou um longa direto pra vídeo, sabe? On demand, assim. Sei lá, porque a impressão que dá é que, tipo assim, cara, se era um negócio que não era uma coisa tipo, sei lá, Sentai, sabe? Que tem temporadas, que você tem que lançar obrigatoriamente naquele dia, naquele ano, e terminar obrigatoriamente no outro dia, naquele ano, sabe? Não era isso. Era uma coisa assim, cara, vamos fazer a série direitinho e vamos lançar quando a gente quiser, sabe? O foda é que eu acho Parece que é uma série apressada. Até onde eu sei, não tem motivo pra essa pressa Então, exato, toda. não tem motivo pra se apressar. Eu não sei por que é assim. É muito esquisito. Foda é que eu acho que ele é o único formato possível
dentro da obrigação de fazer na Toei. Uhum. Acho que é isso que acontece. Porque Cavaleiros é refém da Toei, né? Uhum. Então, Exato. cara, se ele conseguisse, e eu duvido que consiga, passar pra outro estúdio, de repente os caras pegassem e falassem, não, agora vamos fazer um anime de 26 episódios, uma temporada inteira, vamos fazer uma produção de verdade. Acho que antes disso eles completariam Lost Canvas, mas enfim. Uhum. Vamos fazer um bagulho de verdade, mas dentro das possibilidades da Toei, porque você tem que pensar que o Cavaleiros é meio que uma forçação, de repente até do próprio Kurumada, pra manter a marca viva, sem nenhuma desculpa específica. Uhum. Sailor Moon, por exemplo, é o anime em comemoração do aniversário de 20 anos. É um puta evento, e eles fazem aquilo. Entende? Se nem um puta evento que é 20 anos de Sailor Moon, os caras se dedicaram o mínimo. Exato. Imagina com Cavaleiros, que não tem nenhum motivo pra se dedicar. Eu acho que rolou aquela planejamento nível podcast MDM, né? Ele fala assim, semana que vem sai o filme tal, vamos fazer um podcast? Vamos, sabe? Tipo, é isso. Então, assim, gente, Sailor Moon faz 20 anos mês que vem. Putz, vamos fazer um anime? Vamos. E sai correndo pra fazer. Engraçado que eu acho que é realmente isso que aconteceu, porque o que aconteceu, na verdade, é assim, o filme Legend of Sanctuary, ele foi pra comemorar, acho que 40 anos da carreira do Kurumada, uma coisa assim, e foi uma bosta, né? E quando eles lançaram o Soul of Gold, eles lançaram como sendo ainda o final da comemoração da carreira do Kurumada, entendeu? Mas que já foi o ano passado, tipo, então não... foi uma desculpa só pra lançar algo. E a gente sabe que quem bota dinheiro nessa porra é a Bandai pra vender os bonecos mesmo, né? Então é isso. Teoricamente ainda é comemorando o Kurumada. Então, na verdade, possivelmente foi bem corrido mesmo. Sim, né? Exato. A minha teoria, eles falam que não, a produção diz que não, mas é que eles viram que a reação foi super negativa com o filme, e eles tentaram correr pra dar uma comemoraçãozinha pro Kurumada que não fosse uma merda, entendeu? Que eu acho que vai ficar complicado. Dependendo de como eles fecharem Soul of Gold, vai continuar sendo uma merda, né? Mas porque parece muito corrido, né? Essas coisas do episódio mal desenhados é muito... Ou os caras tão no chicote lá, mas é como o Kitsune falou, não tem motivo de estar sendo corrido, gente. É chocante isso. Tanto é corrido que eu acho que nesse episódio, o quê? Morreu 3? Morreu 3, exato. Morreu 3. Então, os caras precisam matar. Eu acho que eles precisam matar rápido esses caras, sim, né? Sim. Porque eles só tem 13 episódios pra trabalhar 12 Cavaleiros de Ouro. Então eles já trabalharam no mesmo episódio aí o valor do Aldebaran, mata, beleza. O valor do Shura e do Camus, mata, beleza. Ainda tem que chegar o Shaka, o Saga e o Máscara da Morte, que nem estão no lugar ainda. Exato. Então, não, vamos matando esses caras pra dar espaço pros outros, porque a gente tem poucos episódios. A gente precisa de um clímax alguma hora aí. Então tem que andar com o bagulho. E mais, eles criaram uma problemática pra eles que o boss final precisa do Andreas colecionar todo mundo. Então todo mundo tem que estar naquela coleção dele pra poder nascer o boss final que eles vão ter que combater depois. Então é muito louco, eles vão realmente correr pra ir cortando o Cavaleiro de Ouro, né? Mas já que o Kitsune puxou a questão do Aldebaran, pra mim o episódio ele foi muito legal por causa disso. Sempre que o Aldebaran aparece, eu curto muito o Aldebaran, cara. E ele aparece nesse episódio de braço cruzado, que é genial, e ele dá o Beat Slap gigantesco no cara, que acho que é uma Mega Beat Slap, super bem animado, que é chocante, que você vê o cara perdendo dente, perdendo sangue, esmagando não sei o que lá. E ele morre finalmente, também, super ridículo, mesma coisa do JP. Você tava dominando até agora, e você jura que você morreu por causa das raízes? Pensei sobre isso, né? Mas enfim... Mas o Aldebaran, cara, eu amei o que você fez com o Aldebaran até agora, menos terem matado ele. Porque eu sempre achei, como o JP falou, essa coisa deles serem os maiorais, os Cavaleiros de Ouro, e o Aldebaran foi. Tipo, ele não se moveu, o cara batia nele, não acontecia nada, ele zombava do cara. E venceu super numa tranquila, e só foi perder por causa daquele ardilzinho lá das raízes, né? Então eu gostei que eles mantiveram essa coisa do Cavaleiro de Ouro ser um Cavaleiro de Ouro, entendeu? Ele ainda é um Cavaleiro de Ouro. Você não vai conseguir me bater só porque você tem uma safira nova aí no meio do seu cinturão, né? É a primeira vez que eles tentaram fazer o Aldebaran como um cara fodão, né? Exato. Porque, sinceramente, eles nunca fizeram nenhum esforço na história de Cavaleiro do Zodíaco pelo contrário, cara ser isso. Eu gostei do Hades. Ah, não, cara. Que no Hades ele ganha uma luta fora de quadro. Eu acho isso muito bom. Ah, mas ali foi uma sacanagem. Mas assim, ele perde pro Minion, né? Ele perde pro Minion, velho. Verdade. Por causa de um perfume, por causa de um cheirinho, velho. Pá, é meio triste. É tristíssimo aquilo, sério.
Mas uma coisa que ficou confuso pra mim, mas é que eu também nunca entendi isso no Aldebaran. Eu nunca entendi a porra do golpe do Aldebaran, do Grande Chifre. Tem todo um bullshit lá no Iai, a luta japonesa de espada, do saque da espada, você não sei o quê. E aí ele tem que fazer o golpe lá. Eu nunca entendi se o golpe dele era uma rajada de energia, tipo um Kamehameha, ou se era um socão. Boa pergunta. Pra mim sempre foi rajada, sempre foi luzinha dourada. Se eu não me engano, nesse episódio agora, tem os dois, não tem? Ou eu tô maluco? Então, ele faz um que é um monte de meteoro que sai do peito dele. Ele faz um meteoro de Pegasus com o braço cruzado. Meteoro de peito. Ele é fodão. Ele faz o meteoro sem se mexer, ele é foda. Não, aquilo ficou muito feio. Desculpa quem gostou, eu achei um horror. Mas se eu não me engano, ele também dá um Kamehameha amarelo. Ele abre os braços, que é o Grito Horn clássico dele, né? Que ele abre os braços assim e engole o cara, basicamente. Que é a energia bizarra que um Kamehameha gigante. E eu vi aquilo e falei, tá, esse Meteoros de Touro aí, é um bagulho novo ou é só... ele é muito rápido e dá vários socos? Então, no clássico... É um golpe? Tipo, é um golpe? É essa a minha dúvida. Então, não sei, porque no clássico, o Grande Chifre tem uma versão que ele fica parado e o Grande Chifre sai do peito dele. Mas a explicação é que o Seiya não conseguia ver ele se movendo, né? Então ele achava que saía do peito dele. É igual a questão do Aioria, né? Que eles acham que sai do ombro. Mas não é, porque ele não consegue ver. Exato, ele tinha posição de defesa perfeita, o golpe dele era tão rápido que ele dava o golpe e voltava pra posição e o cara não percebia. Sim, mas era um rajadão só, que era o Grande Chifre, né? Agora, nesse aqui, realmente pareceu vários meteorozinhos que saem de dentro. Então, sei lá, acho que eles deram uma criada num negócio novo. O Grande Chifre dividido em vários meteoros de Pegasus, de peito. Eu achei esses meteoros meio bobo. Mas de qualquer forma, foi uma luta que ele foi fodão, o que é legal, e depois ele morre por nada, o que não é legal. Pois é. Então é aquele... Isso acontece no Soul of Gold o tempo todo. Porra, foda. Pois é, isso é basicamente como as lutas acontecem no Soul of Gold, né? E é chato isso, né? É só porque o roteiro quer, na verdade, né? É bem isso. O roteiro precisa, então foda-se. Não explica muito, então, olha faz só, ele morrer. Vamos fazer uma luta muito foda, mas o cavaleiro tem que ser mais forte do que o cara, pra mostrar que é o cavaleiro de ouro, só que o cavaleiro tem que morrer. Então, assim, se vira. Aí, tipo, vem raízes. E esse foi o último episódio, senhores. O que vocês esperam dos próximos 6 episódios, né? São 6 episódios. Então, me refresca a memória. O que aconteceu com o Aeolus? Ele caiu lá no buraco? Ele caiu no buraco e até agora nada. Então ele tá lá dormindo no fundo do buraco até hoje. Exato. O único cara que tem de fato asa não saiu voando. Pois é. Pra que usar asa, né? Pra quê? Temos 6 episódios ainda, vocês provavelmente vão voltar na meiuca deles. É nóis. E aí... Se eu não desistir de Soul of Gold antes... Exato. Tem motivos pra não desistir? Vocês acham que ainda tem coisa que pode sair de bom disso? O Soul of Gold pra mim é uma experiência social, né? eu assisto pra poder comentar com as pessoas e dar risada todos juntos, assim. É o jogo de futebol de toda sexta-feira, meio-dia. Então, eu não tenho motivo nem pra continuar, nem pra parar. Então eu vou na inércia, sinceramente. Apesar de eu estar gostando, sei lá. Eu acho que vale pelos momentinhos que acontecem, que nem a gente falou do Máscara da Morte olhando pra armadura e tal. Esses momentinhos até fazem valer a pena, mais ou menos. E a gente vai, né? A gente vai porque a gente é trouxa, a gente é putinha, a gente é verme. Então, mas aí seria o fanservice bem feito, né? Porra, bem feitíssimo. Algo que você, fã, queria ver, mas que não é gratuito, sabe? Então, é o fanservice bem feito. Não é aquele fanservice, por exemplo, do... vamos mostrar os bronzes aí no meio. Não, exato. Sabe? Então, esses momentos, eles são tão raros, esses momentos bons que o Kitsune mencionou, que parece quase acidental, sabe? Tipo, eles enchem de fanservice e alguns dão certo. Uma coisa que a gente tem comentado muito pra gente terminar é que, na verdade, assim, a produção do Soul of Gold parece que é de um orçamento de coxinha, como a gente diz, mas os bonecos estão vendendo que nem água.
Tão vendendo, você não tem noção. Tipo, abre pré-venda e em 5 minutos acaba o negócio. Tá, tipo, nesse nível. Então, o retorno tá sendo, tipo, muito bizarro. Eles nunca... Os japoneses, aparentemente, têm essa forma de não liberar orçamento, liberar quanto eles ganham, etc. Mas, pelo que a gente tá vendo, dos preços que são esses bonecos bizarros, né, que é muito caro, são R$400 cada boneco, eles esgotam na pré-venda e eles vão lançar mais e vai ser um monte de coisa. A gente tem a esperança de que, com isso, no futuro eles lancem um anime ou alguma coisa bem feita de Saint Seiya. E a pergunta que eu faço é, o que vocês acham que deveria ser feito de Saint Seiya bem feito pra frente, depois de Soul of Gold? Eu vou dizer que eu ainda sou aquele idiota que espera a saga do céu, a saga de Zeus. Muito bem. Eu espero isso ainda. Ou porque eu sou o idiota, eu queria o anime do Next Dimension. Em toda a sua glória e bizarrice. Vai voltar Next Dimension, você viu? Vai voltar teoricamente, né? Capítulos, entre aspas, né? Não é, ele vai lançar um capítulo só pra fazer propaganda do mangá novo. O que é de tão bizarro no Next Dimension, afinal? Cara, eu vou citar duas coisas. 1, viagem no tempo. 2, o Cavaleiro de Leão tem um leão. Isso eu acho maneiro, cara. É muito da hora. É bom, é bom. Não, e outra, viagem no tempo, não especificamente viagem no tempo, mas manipulação temporal, pra ser mais específico, era uma coisa que o Ômega abordou muito, até com o Cavaleiro de Aquário, que ele tinha um tempo que não tinha nada a ver, era um cavaleiro péssimo. Nossa, nem me fala, terrível. O Ômega chegou a abordar isso, não sei até se por influência, talvez, desse Next Dimension, mas era algo que percorria ali. O vilão final, né, tinha a ver com o tempo e tudo mais, ele roubava. Ele é baseado no próprio vilão do Next Dimension, que é o Cronos, né? Não um vilão, mas um dos personagens importantes do Next Dimension, que se eu não me engano é o Cronos, né? Que tem tudo a ver com o tempo, né? É que você tem que pensar também que é viagem no tempo escrito pelo Kurumada, né? Exato. A chance de dar certo é complicado. Se ele entende de viagem no tempo como entende de mitologia, ele tá fudido. Então, pense nisso. E você, JP, o que você quer ver de Saint Seiya aí com um orçamento maravilhoso que vai vir com essa venda de bonecos? Então, como eu ainda não acabei a saga de Hades, né? Eu tô vendo a parte que eu já tinha visto antes, mas eu não cheguei na parte Elysius, né? Então, seria ótimo se eu acabasse Hades algum dia e já tivesse um outro pra ver. Então, seria bom que tivesse a saga Deixa eu entender. de Zeus. Então né? Vocês querem ver continuação dos bronzeados, é isso, né? Sim, bronzeados não. Cavaleiros lendários, como dizem no Ômega. Tá bom. Então, mas até voltando lá para aquela outra pergunta que você tinha feito que eu não cheguei a responder inteiramente, de por que eu continuaria assistindo o Soul of Gold, eu vi 97 episódios de Ômega. Né? Então, assim, o que são 13 de Soul of Gold? Se fossem 97 de Soul of Gold, eu pensaria duas vezes. Mas, cara, 40 de Soul of Gold dá pra encarar se eu vi 97 de Ômega, sabe? Então... Acho que é por aí. Exato. Mas é isso. Eu gostaria de ver os bronzeados. Quer dizer, eu imagino que os dubladores estejam todos vivos e bem, e não aposentados e ainda atuando. Sim. E eu acho que seria interessante ver, tantos anos depois, quer dizer, se você for pensar que o Prólogo do Céu é de que ano? 2005. 2005. Se bem que eles dublaram o filme, né, agora. Dublaram. Os originais dublaram o filme. Então, eu acho que... Eu não vi o filme, assim, acho que seria interessante ver, sei lá, eu sou uma pessoa diferente do que eu era 20 anos atrás. Como é que esses caras... Como é que tá a interpretação desses caras, né? Eu não vi o filme, vocês já disseram que o filme é uma bosta, mas assim... Mas não por causa da dublagem, né? Mas é uma bosta. Pois é, uma série boa e nova, qual seria o fator emocional disso? Eu ficaria curioso, acho que seria legal ver. Bom, senhores, chegamos ao final da nossa recapitulação de Soul of Gold. Queria agradecer a presença de vocês dois e deixar aí o merchan de vocês, do VideoQuest e do que o JP quiser falar, do Cares ou do Melhores do Mundo. Fica à vontade aí, Kitsune. VideoQuest.com.br. Eu suponho que, quando isso for ao ar, eu já vou ter colocado no ar o nosso VideoQuest 68. Que a gente fazia numerado e tal, deu uma pausa, mas agora a gente colocou de volta
Então já vai estar no ar o 68, preparando para o nosso fatídico VideoQuest 69. Então vai acontecer, eu estou muito feliz com isso. Então vai ser animes hentai? Yaoi, né? Essas coisas? A nossa promessa e todo mundo já sabe, é um anime chamado Boku no Pico, já tá gravado. Boku no Pico é um hentai com garotos de 9 anos de idade se comendo. Ai, cara, por que você vai fazer isso, cara? É uma das coisas mais erradas da história, mas a gente prometeu para as pessoas, a gente já gravou. Então, cara, foi bom te conhecer agora que você vai preso, tá? Meu Deus, cara. A gente assistindo. Eu mando um bolinho lá, uma coxinha lá pra cadeia pra você comer. Ai, caralho. Live reactions da gente assistindo o negócio. Ai, Jesus, que medo de vez. Vai ser legal. Então eu espero que eu não esteja dando spoiler pras pessoas, mas eu acho que já vai estar no ar o 68, que é de Genshiken. Mas agora você já criou tanta expectativa pro 69, Exato. pô. Então agora você vai ter que assistir esse e esperar o próximo, é isso aí. Bom, eu tenho lá o Who Cares não volta agora, volta só em setembro, então não vai falar muito dele. Mas quem quiser pode ir ouvindo lá os episódios antigos do Who Cares. Tem lá 2 temporadas de Doctor Who, né, desde 2005, né, o retorno de Doctor Who, não as temporadas clássicas. Um dia a gente faz as clássicas, mas não por agora. Já pensei. Um dia que chega lá. Mas a gente tá de volta aí em setembro, então até lá não tem tanta novidade. Mas também tem o Melhores do Mundo, né, o melhoresdomundo.net. Tem lá notícia de quadrinho, podcast semanal também sobre quadrinhos, cinema, as coisas de super-herói aí, gente com cueca por cima da calça. E a gente vai estar esse mês, no dia 17 de julho, no Anime Friends. A gente vai ter um podcast desonline lá. Vamos fazer uma gravação lá, então quem quiser lá participar, falar com a gente, fazer pergunta, dar uma zoada, tamo por lá, na sexta-feira, dia 17, no Anime Friends, fazendo lá a nossa gravação. Então vai ser o podcast desonline. Para quem já ouviu o outro, sabe que muitas coisas acontecem quando a gente tá todo mundo junto ao vivo. Vai ser uma bagunça divertida lá. Então quem quiser, apareça lá. Dia 17, inclusive, sai episódio novo de Son of Gold. É verdade, é verdade. Que eu só devo ver à noite já, depois de ter ido pro programa. O que vai ser pior nesse dia, né? Exato. Olha, garanto que mais animados que Soul of Gold a gente vai estar. Com certeza, sim. Com certeza. O orçamento vai ser maior, com certeza. Olha, já vai ter uma mesa de gravação, microfone pra todos os participantes. Já tá melhor. Acho que é um orçamento maior, sim. Já cara, tá né? maior, exatamente. Excelente. Se tiver água pra gente beber lá então, pra gente conhecer, nossa, é o dobro do orçamento. No céu uma constelação escolherá um vencedor, brilhando na... Eu tava falando com o Bruno que a gente já tá combinando de voltar, pra voltar mais ou menos ali na época que recomeçar a série também, o Who Cares. E aí o episódio que você participou, né, Runaway. o Runaway Bride. Não, eu seria participei que vai- do primeiro. Do foi o primeiro da primeiro? Marta. O gol! Primeiro- Mal, desculpa. Pode falar Para aí. de ver o jogo, pô, vai atrapalhar o podcast, cara. Vocês estão falando aí? azul.